Mochileiro Sem Pauta está no ar, aqui é o Caimento. E hoje na bancada, gente, vamos fazer o que a gente tem que fazer como obrigação, como produtor de conteúdo. Responder as perguntas, sejam elas mais complexas ou as mais simples. E as perguntas simples envolvem respostas complexas. Então, desde aquela perguntinha, quanto custa, por onde começar? Vamos responder para vocês, minha gente. Então, para essa paciência de Jó que teremos, com todo amor e carinho, vamos responder ele diretamente de Pipa, no Rio Grande do Norte. Bem-vindo, Willy Barros. Oi, obrigado pelo convite mais uma vez. Feliz de estar aqui com vocês. Ele já tá craque na abertura. Eu tô um pouco lento. Quando vocês estão passando frio, não sei que dia, que ano vocês estão ouvindo esse podcast, mas estamos no momento que o Brasil está nevando. Mas eu tô aqui num calor desgraçado, eu fico um pouco mais lento que eu já sou. No calor eu fico um pouco mais lesado. Então me perdoe aí se tiver um delay. Não é a internet, sou eu mesmo. É bom a gente deixar registrado que esse programa está sendo gravado enquanto matérias no G1 estão dizendo massa polar no Brasil. Assim, você nunca vê massa polar em matéria de temperatura no Brasil, né? Massa polar. Fim dos tempos, Caetano. Mas agora ela que também já se encontra no frio de sempre, diretamente de Londres, bem-vinda a Mandareias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz de estar aqui de novo. Ô, Kainan, eu acho que eu já posso ser chamada de correspondente londrina dos Mochileiros Sem Pauta. O que você acha? Correspondente internacional. Você quer subir a posição? Você tá pedindo na cara dura ao vivo? E pela primeira vez na história desse país, está mais quente em Londres do que em São Paulo. Nossa, é verdade. Tá um sol na câmera da Amanda, gente. Um super sol. O jogo muda, não é mesmo? Olha só. Parece que o jogo virou. E ela pela primeira vez com a gente, diretamente da região dos Lagos. Bem-vinda, Débora Santos. Oi, bom dia. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de participar aqui com vocês. E aqui não está nevando, mas tem um vendaval na região dos Lagos, que serve aí de informação do clima. Estou dando a minha contribuição. Eu vou te falar, gravar no frio é ruim, viu? Meus dedos estão congelando e eu não tô sendo dramático, gente. Tá gelado os dedos aqui. Mas vamos pro jabá. Não, o William ia falar alguma coisa, William, eu cortei. Não, tô só mascando chiclete. Putz, deve ser. Vou deixar na edição isso aí, viu? Então sobe pro jabá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você está escutando esse programa, seja do Japão, Portugal ou Austrália, já que esses três destinos aí a audiência é bem considerável, né? Então um salve para essa galera hoje aí. Gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, como vocês sabem, a gente tem a empresa Curtulo, nossa parceira aí já há um bom tempo, né? Para você que está ouvindo a primeira vez, a Curtulo produz equipamentos de viagem, mochilas cargueiras, mochilas de ataque, calça, corta-vento, segunda pele e tudo mais. E aí, qual é o recado que eu tenho para trazer hoje? Eles estão com uma promoção até dia 30 de junho nas linhas cargueiras. E é um desconto considerável, são 35% de desconto. E são as mochilas de 60 litros, 45, 50. E convenhamos, assim, modéstia à parte, eu acho que o tamanho 45, 50 eu acho muito bom para um mochilão assim de mundo que a gente faz na América Latina. Não é pra galera que vai... Se você não vai levar barraca, saco de dormir, 50 litros eu acho um tamanho... Hoje eu faria isso, né? O meu mochilão foi com uma de 75 e não faria com uma 75. Pegaria uma de 50, que eu acho um tamanho ideal. Então eles estão com esse desconto de 35% até quando durar o estoque, então vai até dia 30 de junho. E aí qual que é a dica que eu dou pra vocês, gente? Além dos 35%, você entra no site, o link, aí você vai ver a diferença do preço. E realmente o preço que estava antes, vai ver aquele tracinho, é realmente de fato o valor das mochilas cargueiras de qualidade alta. Então você vai ver que a diferença é bem contrastante. Então além desse desconto, você tem o cupom do Mochileiro Sem Pauta, que é o MCP10, que dá 10%. Então se a mochila tá R$1.000, você tem R$100 de desconto, mais os 35 lá, né, que eles já bateram. E a terceira coisa, você tem ainda um desconto se você for pagar à vista um boleto. Então é bem considerável. Então você ouvinte que já estava matutando o terreno para trocar de mochila, dar uma melhoria, ou mesmo você que vai começar e já quer investir, esse é o momento propício para fazer essa troca ou essa compra. Então deixa aqui minha sugestão de momentos para adquirir, que vai até dia 30 de junho. E é aquela mochila que você compra uma vez na vida e você vai passar até para quarta ou quinta geração, que eu nem sei se tem geração ZYW, não sei se tem um termo pra isso. E lembrando também, ouvinte, que a garantia é vitalícia, é pro resto da vida, tá?
se quebrou o zíper, alguma coisa, eles vão lá e consertam. Ah, Kainan, queimei minha mochila. Então, tá o link na descrição, dá uma olhada nesse momento de promoção de 35 das mochilas cargueiras, que vai até dia 30 de junho, fechado, gente? E a segunda coisa que eu quero trazer para vocês, como vocês podem ver pelo título ou pela descrição desse episódio, a gente trouxe questionamentos do que a gente gostaria de saber hoje, que a gente não tinha, né? E durante também a viagem, coisas que a gente mudaria nessas aventuras pelo mundo. E aí, somado a isso, não faz muito tempo que eu li o livro da nossa querida Luísa Ferreira, que já participou aí de um monte de programa, desde das reviews, do turismo responsável lá nos primórdios e também do Contando Países. E o livro dela chama Guia de Viagens de Dentro para Fora. Particularmente eu gostei bastante porque o livro dela instigou a trazer muitas reflexões e questionamentos. Então o livro não é só para quem tá viajando já, mas principalmente eu acho para quem não começou e para já começar com o pé direito. E eu falo assim, o que começar com o pé direito? A maneira de você ser um melhor turista responsável, não trazer tantos impactos danosos, né? Que o livro traz isso. A Lu também traz os relatos, né, do que ela fez, isso envolve desde turismo com animais e assim, mostra a jornada, o lado humano da Lu, como nós também, né? Pra quem já viajou, você começa a lembrar de coisas que a gente cometeu e que não faria. Então, pra quem quer esse livro, desde o cara que quer economizar, quer fazer um intercâmbio e já ter essas informações, com uma leitura muito fácil de entender e fluida, né? Não é nada complicado, rebruscado, então é tranquila a leitura. E o que mais eu posso falar do livro assim que eu vou lembrar? A própria Lu fala, né? O livro é um manifesto por um turismo com mais profundidade e senso crítico. Então, assim, você viajar é para ser divertido, claramente. E nisso ele pode estar andando em paralelo com o senso crítico, esse lado responsável. E o livro da Lu traz isso. Então, você que vai começar, eu digo que é quase uma obrigação você comprar o livro dela, porque é para você já começar com o pé muito direito. E para quem já tá viajando, traz muitas reflexões e questionamentos do que a gente faz, do que a gente fez. Então, e esse livro tá ali muito linkado com a pauta, né? O que a gente faria diferente. Se eu tivesse o livro da Lu voltasse um tempo, eu teria meu embaixo do colo. E a Lu, claramente, deixou um desconto para nossos ouvintes de R$15. E, gente, 15 conto para livro é coisa pra dedéu. Então, o código você vai entrar, vou deixar o link na descrição, você coloca MSP15, tá lá o livro. E a última coisa, muito obrigado a todo mundo que apoia esse podcast e permite ele perpetuar até agora, que senão já teria parado. Então, se você quer participar lá do grupo secreto, você entra lá no catarse.com/mochileiro sem pauta. Vou deixar o link na descrição. Entra lá, porque, cara, tem... Ó, pra encerrar esse jabá aqui, a gente gravou esses dias sobre amores. Eu nunca vi aquele grupo tão engajado quando a pauta é amor. Coloca amor entre aspas aí, né? O ser humano é movido pelo amor e pelo... Enfim, pelo coito, né? Como já dizia. Então é isso, gente. Espero que vocês curtam o programa. Um beijo pra todo mundo e bom programa. William, Amanda e Débora. Então, vamos começar com a pergunta dos ouvintes que vocês fizeram no Instagram de vocês. E assim, até para dar um poder de síntese para quem tá começando a ouvir, esse programa tem a intenção de a gente responder aquelas perguntas que geralmente são perguntas, entre aspas, simples, né? Porque não tem pergunta boa ou pergunta idiota. Só que a gente vai ter mais paciência, não paciência, mas as divergências entre a gente para uma mesma pergunta, porque isso varia muito, né? Os recortes, desde o que a gente visa numa viagem, o porquê que a gente viaja. Então, a gente vai dar toda a atenção para aquelas perguntas, quanto custa, que eu já tinha falado na abertura. E não podia não ser clichê começar com a famosa pergunta William, Amanda e Débora. Por onde começar? Eu vou começar com o Willy Barros, então. William, Vixe. Como é que a gente começa respondendo essa pergunta e vamos aprofundar nela? Por onde começar? Por onde começar? Por onde der. por onde a passagem estiver mais barata ou por onde alguém te convidar. É isso, pelo começo. Eu diria que a gente tem que começar pelo óbvio, gente. A pessoa quer começar do lugar mais difícil. Começa pelo óbvio. O que é o óbvio? Saber para onde você quer ir, começar pelo básico, pesquisando. Então, assim, a pessoa faz uma viagem em torno de onde começar e é pelo começo, realmente. Vai no óbvio, começa no passo a passo que vai dar bom. Eu tenho uma resposta, vou tentar trazer praticidade aqui, vai. Vamos sair um pouco do abstrato, Willy e Débora. Eu não quero muito, eu quero pé no chão, vai. Vamos, mas é mais pé no chão do que o óbvio. Onde você quer ir? É frio ou é calor? Quanto que você tem disponível? Pesquisa o destino. Não, mas parte prática. Vou dar um exemplo. Assim, se a pessoa perguntar por onde começar, vou dar o caminho das pedras que eu acho que ajudaria. Comece indo primeiro, comece viajando de busão. Não pegue avião, comece por aí, se você nunca viajou, mas por terra. E vá num destino que você consiga voltar no mesmo dia.
É aí que eu começaria. Então você consegue ir e voltar. Assim, uma distância de 24 horas. Você consegue chegar numa cidade, é o primeiro passo para você não ficar muito longe da sua casa. Porque quanto mais você se distancia, menos zona de conforto você tem. Então, assim, por onde começar? Comece a explorar o terreno em volta da sua região. Assim, tentando trazer exercícios para as pessoas. Sou do Rio de Janeiro. Vai pra cidade, vai pra um parque Bitpoca ali do lado, que você consegue, que é divisa com Minas, volta. Não vai tão longe. Começa a sentir como é que é ficar um dia, 2 dias, né? É essa a dica prática que eu diria por onde começar, né? Entendeu? Mas falando sério, quando alguém me pergunta, tipo, qual o primeiro destino que você acha que eu devia ir? Que eu nunca fiz um mochilão, que primeiro destino você acha que eu devia ir? Eu sempre falo, sempre não, mas a maioria das vezes eu falo pra ir pra Bolívia ou Peru. Tipo assim, você quer ir pra fora do Brasil? Então vai pra Bolívia ou Peru. Eu dou essa resposta porque a minha experiência foi positiva. Não foi meu primeiro mochilão, assim, teoricamente foi meu primeiro mochilão pra lá, eu gostei muito. Porque assim, eu tiro que se a pessoa tá me seguindo, ela me perguntou isso, ela quer algum destino mais assim de aventura, fazendo aspas com os dedinhos, de aventura e que seja assim, que ela tenha essa sensação que, eu sou mochileiro, né, pegando o estereótipo da coisa. Aí eu penso logo em Bolívia, porque é um país barato, assim, a moeda vale menos que o Brasil, é fácil chegar, então assim, se você conseguir um voo barato, ótimo, se não dá pra ir de ônibus até lá, atravessar a fronteira, né, de Santa Cruz de la Sierra e tal, e tem aventura garantida, porque ainda é muito perrengue a Bolívia, assim, tem história pra contar, só que são perrengues, assim, possíveis, você vai sobreviver, não importa o quão ruim seja a comida que você vai comer lá, o busão que você vai andar, mas você vai sobreviver e você vai sair de lá com essa sensação, tipo, eu sou mochileiro. Então eu sempre falo, vai pra Bolívia, se fosse uma resposta assim, pra que primeiro destino? Agora, essa pergunta é sobre destino ou sobre, tipo, qual o primeiro passo? Porque Débora respondeu de um jeito que eu falei, é verdade, pode ser esse sentido mesmo. O que eu tenho que fazer pra viajar? Aí é o quê? Pesquisar, né? Foi nesse sentido aí a resposta, porque o que o Kainan falou tá super certo. E eu comecei assim, eu não peguei a mochila e fui fazer um mochilão. Eu fiz o que ele falou, eu fiz um passeio de um dia, voltei, depois eu fui com um grupo, fiquei final de semana, voltei, depois eu fiquei uma semana, voltei até o momento que eu falei, e quem que é essa galera aí que viaja? Eu não tinha noção do que era mochilar, entendeu? Mas aí, a partir do momento que eu decidi, aí foi essa resposta que eu dei, do óbvio. Pesquisar, começar um passo a passo para onde que eu queria ir. Aí, enfim, depois a gente entra na resposta, mas a minha resposta, por exemplo, eu fui para Bolívia também. Eu iria para Argentina, se fosse um primeiro destino para recomendar. Que eu acho que é um pouquinho menos de perrengue, a moeda também é legal, tem muitas opções lá dentro, enfim. Acho que é pra gente entender qual que é o começo aí, Kainan. Eu ia perguntar isso também. O por onde começar é por onde exatamente começar, qual lugar eu ia ou como que eu faço pra começar, por onde eu começo a ver. Aí, se a pergunta for pra onde que eu vou, isso é extremamente pessoal, né? Não sei, cada pessoa sabe do que gosta, do que quer ver e o que não quer ver. Uma dica que eu dou é... O seu primeiro mochilão vai ser o mochilão que você vai mais passar perrengue. Isso é um fato, assim. Você pode ir para o lugar com a maior estrutura de turismo do mundo, você vai passar perrengue. Então, o primeiro mochilão que eu fiz sozinha, por exemplo, foi para a Europa. Eu passei 3 meses. E por mais que a Europa tenha uma super estrutura de turismo para viagem, foi o mochilão que eu mais me ferrei. Então, eu perdi ônibus, eu dormi em estação de trem, eu fui roubada... Eu, assim, passei por 1001 perrengues, porque era a primeira vez que eu tava fazendo isso e eu não tinha repertório nenhum, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu tava aprendendo. Então eu acho que o começar pequeno não é necessariamente... Porque eu acho que quem quer fazer um mochilão, quem tem a mente e a filosofia de fazer um mochilão, já foi acampar em algum lugar perto, já foi ver uma cachoeira, já tem meio que esse know-how de como é ir pra algum outro lugar, certo? Agora, pra começar a realmente fazer um mochilão, eu acho que eu escolheria um lugar... que tenha uma mínima estrutura de turismo e de viagem. Porque você vai passar perrengue, isso é uma coisa certa, assim. Não espere que vá dar tudo certo. Então, algum lugar que, por mais que você passe perrengue, você consiga estar em segurança, estar bem e ter pra onde ir, pra onde fugir. Porque partindo do pressuposto que é um destino, tem muita coisa aí que antecede. Então, a gente tá falando de visto, porque parece óbvio, mas pra muita gente não é. Tem gente que nem sabe que tem que dar saída e entrada num país. Isso é bem recorrente. Que a gente já está acostumado com visto, embaixo, depender. A América Latina não precisa como um todo, né? Então, assim, visto, tem a questão do dinheiro. Como é que você... Cara, a pergunta de como você leva, muita gente acha que a gente leva $1.000 no sapato. Eu recebo muito essa pergunta do como que leva o dinheiro. O pessoal acha que a gente bota tudo na mochila e espera acabar pra voltar. Se bem que eu fiquei sabendo, o Felipe do Grupo Secreto, ele falou que tem uma cueca com bolso, cara. Eu nunca tinha ouvido falar nisso.
Gente, Nossa. mas eu vou te falar que até, sei lá, Ele é político? até antes de eu vir morar em Londres, até 3 anos atrás, eu viajava com cash, eu viajava com dinheiro pra não pagar IOF. Agora eu já tenho todo o know-how e outras formas de fazer isso. Mas eu sempre viajei com dinheiro, eu tinha aqueles bolsinhos que você coloca embaixo Você carregava sabe? quanto embaixo da calça? Ah, Não lembro, é mochilão, eu não carregava muito dinheiro porque eu não tinha muito dinheiro. Mas carregava o suficiente pra você viajar por 2, 3 meses. Nossa, eu já levei muito, tipo, em cash, com aquelas doleiras assim que você coloca debaixo da calça. não, eu já levei também, eu levei em espécie. Eu saquei uma grana, eu ia até no banheiro com aquela doleirazinha. Banheiro tudo, Exato. gente, era dia e noite, aquilo fazia parte de mim já. Tudo pra não pagar IOF. O que eu fazia antes, na verdade? Antes eu pegava aqueles cartões pré-pagos, dava o dinheiro pra minha família e a minha família ia colocando dinheiro aos poucos. Depois começaram a cobrar IOF nesses cartões de débito pré-pago. Acho que na época da Dilma, se não me engano, começou a cobrar IOF. E eu não queria pagar IOF de jeito nenhum. Então eu comecei a viajar só com cash. Inclusive, essa era uma das perguntas que mais me fazem. Eu até tenho uma super dica. Não sei se a gente já quer entrar nesse assunto ou não. Pode puxar. Eu moro em Londres e a minha mãe veio me visitar mês passado, certo? E minha mãe não tem cartão daqui, lógico, ela tem cartão do Brasil e ela paga IOF lá. O que ela fez foi, ela me mandou dinheiro pra minha conta e ela usava o meu cartão. Só que a gente foi perceber que aqui em Londres e em muitos lugares de vários países, as pessoas não usam mais dinheiro, não usam mais cash. É só cartão ou Apple Pay, essas coisas com celular. E tem muita loja, muito restaurante, muito bar que não aceita dinheiro. Você tenta pagar com dinheiro e eles falam, não quero dinheiro, por questões de segurança, por questões de Covid. Inclusive, pós-Covid isso piorou bastante, isso aumentou bem. E eu, conversando com a minha mãe, ela virou pra mim e falou, tá, e agora quando as pessoas do Brasil querem viajar, elas fazem o quê? Para esses lugares elas pagam IOF, elas têm que pagar IOF, não tem como fugir. A gente começou a pensar em como faria isso. Existem vários bancos digitais, isso eu falando da Europa, tá, que é onde eu manjo. Existem vários bancos digitais que você consegue fazer uma conta sendo brasileiro. Você faz uma conta, você coloca dinheiro nessa conta, você faz uma transferência do seu banco do Brasil para esse banco, paga como se fosse uma casa de câmbio e você consegue pedir um cartão ou baixar o cartão no seu celular e pagar com isso. Isso é uma dica, assim, de ouro, que tem vários lugares que realmente não aceita dinheiro, além de ser muito melhor do que levar dinheiro, né? E tem vários bancos digitais brasileiros também que sua conta é internacional também. Por exemplo, o Next, o Nomad. Então, é uma taxa bem menor. Aí não paga O IOF? C6. Assim, o meu preferido de todos é o Wise. O Wise, pra mim, é o melhor de todos, que é a melhor taxa, mais fácil. E aí a gente tem duas contas. Eu hoje não viajo mais só, né? Viajo com Sara. Então, tipo assim, agora, até pouco tempo atrás, esse ano, o Wise chegou no Brasil, né? Então tem como você... Porque antes era só pré-débito. Agora tem um cartão de crédito Wise no Brasil também. Mas o que a gente tinha? A gente tinha duas contas. Uma conta brasileira e uma conta lá fora. A gente mandou pro cartão pra uma casa de um amigo e ele deu pra gente. Pra gente ter acesso ao cartão. Hoje não precisa mais. No Brasil você consegue o cartão. Mas aí a gente só faz isso. Tipo, transferia de um banco, sei lá, um exemplo, Nubank pra essa conta do Wise brasileira. E de Wise pra Wise não tem taxa nenhuma. Como se fosse um Pix, assim. Então não paga taxa nenhuma. Não, antes não dava. É que antes não dava, né, para pedir. Até o ano passado não dava. Você tinha que ter alguém em algum país que você conseguisse receber o cartão para pedir. Então é bem legal aumentar, porque realmente agora já dá para abrir a conta, você tem que depositar pelo menos R$100. Aí quando você deposita R$100 na conta da Wise, você consegue pedir o cartão, aí você recebe o cartão em casa. Aí você vai depositando dinheiro. Então, digamos que você colocou lá R$500. Com a cotação do dólar que tiver, digamos que você quer converter para dólar, você faz aquela cotação, aquela transição naquele momento, com o preço que tiver o dólar ali. Então, até para fazer um caixa, uma reserva, para poder levar dinheiro depois, é legal aproveitar esse momento que o dólar está baixo. Já aproveitando as dicas, tomara que alguém escute o podcast bem rápido para fazer isso. Porque o dólar vai flutuando, né? Deixa eu só recapitular então aqui. Então, vamos lá. Tenho minha conta no Nubank e aí eu transfiro para uma dessas empresas. O Wise, por exemplo, que ele falou. Com o Wise, eu não pago IOF. É isso? A IOF, só para o ouvinte entender, é uma taxa que o Brasil cobra em cima de saques, né? Só para alguém me corrigir se eu estiver errado. É um imposto sobre operações financeiras. Transações. Né? Então, ele tem um imposto que é um valor considerável. E aí, quando você usa esse Wise, lá fora você não paga essa taxa. Aí você consegue se isentar do IOF. Você tem uma taxa menor, entendeu? Porque o IOF são quase 7%. A taxa da Wise, se eu não me engano, é 1,1%, alguma coisa do tipo. É bem baixinha. É considerável, de 1 para 7, dependendo do que você saca. É considerável. Eu acho que é até menos. Depois eu dou uma olhada aqui, mas... Acho que é tipo 0,08, sei lá, uma coisa assim. Inclusive, para transferência também, vale falar que o próprio Nubank tem uma parceria com a Remessa Online. Tipo,
fazer remessa internacional, né? Não para usar o dinheiro, mas às vezes você quer fazer uma transferência internacional. E aí o jeito mais barato fora o Wise que tinha era o remessa online. E aí agora o Nubank tem uma aba da remessa online no Nubank, não tem como você fazer isso com uma taxa mínima. Tá, mas sai maior, tá? Pode comparar lá depois, mas sai do que maior. no próprio site? Você fala do que fazer no próprio site do remessa online? Fazer direto, fazer com a Nubank e com a remessa. Em comparação com a Wise, por exemplo, sai um pouquinho mais. Só que assim, é importante também falar que vai depender do país e da moeda, né? Então vai depender da moeda que você quer fazer. E aí você tem que pesquisar especificamente ali. Então esses cartões que a gente está falando é legal para a pessoa, principalmente que vai dar um rolê. Ela vai viajar, vai passar em mais de um país. Então é uma forma segura, que nem a Amanda tá falando, de levar, porque hoje também não dá para ficar só andando ou andando com efetivo em relação a... Mudou, né, gente? O mundo mudou depois da pandemia. Uma pergunta ignorante. A gente tá falando desse... Puxamos uma parte do cartão aqui. Não, nada é ignorante, que isso. Não, mas assim, esse cartão, ele funciona no continente africano ou ele é mais visado no continente europeu? Tudo, em qualquer lugar. É? Então. É bandeira Tem Visa, uma lista né? de países, né? Porque também mas pra sacar, né, Will? Ah, sim, pra sacar, Mas então... Pra sacar, porque tem lugar que você consegue sacar, no caixa, tipo no caixa eletrônico, no ATM, mas tem lugar que não. Se tem um ATM com bandeira Visa ou Mastercard, você consegue sacar. E assim, a grande vantagem do Wise, na minha opinião, porque assim, a maioria tem o C6, tem vários cartões, igual vocês falaram, né? E aí, só que geralmente eles só fazem cotação, transferência para 4 moedas, assim, no máximo. E o Wise tem 40. Então, para mim, que viaje, por exemplo, países do Oriente Médio, sei lá, viaje para Ásia Central, tem. E é legal porque, mas eu posso trocar para dólar e euro, que aceita em qualquer lugar. Ok. Mas para mim é legal porque, tipo, eu consigo controlar os meus gastos na moeda. Eu não sou daquele que conversa e se diverte, não. Eu gosto de saber quanto eu tô gastando na moeda. Então, por exemplo, se eu tô na Geórgia, eu tenho um valor lá, quanto eu pretendo gastar nesse um mês da Geórgia, vamos supor, sei lá, R$1.000, um exemplo. Aí eu já coloco R$1.000 na caixa de Lari. Eu consigo transferir para Lari. Então, aí eu vou gastando em Lari. Mesmo que eu tenha, sei lá, 1.000 euros, 1.000 dólares e R$1.000, mas eu gasto só em Lari. Eu tenho essa opção. Eu quero partilhar que o William já me convenceu de fazer um cartão Wise. Wise, alô, Wise, por favor, me patrocina. Vou entrar em contato com a Wise. Não estão me pagando. Compartilha o código de promoção. É publi. Eu rejeito. Não, seriamente, eu tô pensando em mandar uma proposta pro Wise, porque assim, eu rejeito fazer publi de alguns bancos que vêm até mim, né, que chega até mim, porque eu uso o Wise e eu acredito muito no Wise. Então eu falo assim, não faz sentido eu oferecer outra coisa que não seja o Wise. E o Willy, pra mim, é um crive muito forte. Então, se o Willy recomendou, eu já estou fazendo o meu hoje, meu cartão. Então, espero ganhar um link. Aprendeu desse... Não, mas você tem link lá, ó, pra indicar. Você entra dentro do aplicativo, se a pessoa faz a conta e transfere um valor, você ganha, tipo, não sei em como que tá a sua conta, mas foi em reais, você ganha R$80. Vou fazer. 3 então. amigos. Vou oferecer por enquanto. Verdade, não tinha pensado. Então eu vou sintetizar então esse bloco aqui de cartão de dinheiro pro ouvinte então, que tá começando com aquela perguntinha. Por onde começar, mas não destino? Faça um cartão para você carregar o seu dinheiro e não pagar a taxa UF. E aí eu não sei como tira o cartão, mas vai ter lá no site, como fazer, quais são os regulamentos. Então, pra você pagar uma taxa menor, né? Pagar a taxa vai pagar, mas bem menor, muito bem considerável. E já que a gente tá falando de dinheiro, posso puxar então daquela pergunta, a segunda mais famosa? Quanto dinheiro precisa? Vamos entrar nessa? Eu quero morrer. Agora é a hora que a Amanda vai levar o cachorro. Eu quero morrer quando me fazem essa pergunta, gente. Sério, vontade de morrer. Por quê? Desabafa. Aproveita esse momento de desabafo. Porque não existe isso quanto dinheiro precisa. Isso depende. Quanto dinheiro precisa pra sair pra almoçar? Depende. Você vai comer um pastel na feira ou você vai comer numa estrela Michelin, entendeu? Deixa eu tirar uma dúvida. O seu blog até então existia, você colocava os valores, não colocava? Eu colocava os valores que eu gastava para as pessoas terem uma noção. Mas aí vai depender. As pessoas vão querer fazer mochilão parecido ou não aos meus, entendeu? Só para as pessoas terem uma noção. Mas quanto eu preciso... É a mesma coisa do por onde eu começo. Eu não sei, eu não te conheço. Eu não conheço qual estilo de viagem você faz, eu não sei do que você gosta, eu não sei se você come qualquer coisa, se você vai pra qualquer lugar, se você gosta de... Não sei. Depende, mas por que será que as pessoas gostam de perguntar tanto? Será que elas querem encontrar um número e na internet não se fala e é tão abstrato que a pessoa meio que... O ser humano precisa de uma métrica, uma régua pra se sentir seguro, né? As pessoas ficam muito inseguras em relação... Assim, eu acho que a principal insegurança é se meu dinheiro acabar, se eu ficar sem dinheiro, como é que eu faço com dinheiro, como é que eu faço pra ganhar dinheiro, se eu voltar e não tiver dinheiro. Sim. Gira muito em torno disso. Então, se ela tiver um norte, um valor... Porque, assim, às vezes, se a pessoa for falar assim...
você precisa de 10 mil, pronto. Aí ela começa a pensar naqueles 10 mil e meio que se tranquiliza. Ou se você fala, precisa de 100, aí ela fala, beleza, não tenho, é impossível, entre aspas, na minha cabeça, mas ela fica tranquila. Só que não existe um número. Quando eu comecei a pesquisar da minha viagem, eu ficava até puta da vida, porque eu não via em lugar nenhum, entendeu? Eu falava, caramba, mas quanto que eu preciso? E logo eu, que gosto de planejar tudo. Só que não tem um número. E eu acompanho muito o pessoal o Renan e a Michelle do Mundo Sem Fim. Na época eles estavam viajando um pouquinho antes e eu lia tudo do blog deles. E aí um dia eu conversando com a Mi, ela falou, por dia, mais ou menos, a gente que economiza. O que eu percebi? Eu tinha um estilo e queria fazer um estilo de viagem parecido com o deles. Queria fazer de forma econômica, então eu peguei eles como base. Agora, se você, é que nem a Amanda falou, se você quer fazer uma viagem, você vê que a pessoa come no restaurante melhor, vai em lugares que são paga entrada, vai em boate à noite, aí você tem que se basear nos preços que aquela determinada pessoa, aquele viajante tem. Você tem que ter uma base. O que pode ser feito não é quanto eu vou gastar, porque quanto eu vou gastar não tem como eu saber. Mas o que eu fazia, porque assim, antigamente eu viajava de uma forma que eu tinha exatamente o quanto eu podia gastar por dia, porque eu tinha um dinheiro muito apertado. Então o que eu fazia era, eu via exatamente quanto custavam os hostels, eu via exatamente quanto custavam os traslados. Traslados, tá certo? Traslados. Eu via exatamente quanto custava os passeios que eu queria fazer, e eu via quanto custava comer na rua, por exemplo. Aí eu fazia uma média de quanto isso ia dar por dia, mais os preços a mais, tipo, sei lá, um passeio diferente, e colocava um pouquinho a mais que isso por dia. Então você consegue fazer isso, mas vai depender de qual tipo de viagem você faz, realmente. Isso sempre deu muito certo pra mim, eu até acabava sempre gastando menos do que eu tinha planejado. Você ter um máximo ali estipulado do dia, né? É você ter um ticket do dia. Então, no blog, eles falavam muito sobre isso. Olha, tanto por dia. Aí, sei lá, se você colocou 100 por dia, o que você pode gastar. Se um dia você gasta 50, no outro dia tu tem o quê? 150, que é o 100 do outro dia, mais 50 que você economizou. Você vai jogando assim, aí você economizou muito, aí um dia você quer enfiar o pé na jaca. Aí você tá ali, mas tem que ter uma base, é 50 por dia que tu pode gastar. Se tu tem 50, tu vai dormir aonde? Num hostel. No hostel não, né? Num camping, olha lá. Ou fazer couchsurfing, aí você, entre aspas, paga de outra forma, que aí você precisa compartilhar seu tempo, atenção, são outras moedas de troca, né? Não só o dinheiro. Então... As pessoas não colocam em jogo muitas vezes isso. Eu gasto 2 mil por mês, mas e a sua bateria social de dispor ao usar o Couchsurfing, outras coisas? Por isso que eu não fico em Couchsurfing. E eu adoro Couchsurfing. Eu não tenho carisma pra Couchsurfing. Já esgotou. Mas eu acho que é tipo assim, a pergunta não tá errada. É a forma que você tá perguntando. Eu acho que você tem que perguntar pra si mesmo, né? Quanto ou com que eu vou gastar? E aí faz o que a Amanda falou, faz sua trilha. Tipo, quanto eu vou gastar com hostel, quanto eu vou gastar com comida. E hoje é muito fácil. Antes era mais difícil conseguir esses valores. Só se alguém no blog que fez o mesmo roteiro escrevesse. Mas hoje, por exemplo, se você vai no Google, tem os reviews lá dos restaurantes, de rua, dos bares. Você consegue ver o preço de uma cerveja, o preço de um PF. Então é mais fácil, assim, você ter essa média. E aí também eu acho que vale falar que a pessoa também não se estimula. Se você, quando somar tudo, você fala, esse valor é inviável, eu não consigo viajar para esse tal destino. Não, aí você começa a viabilizar a sua viagem. Ok, da onde eu posso tirar para conseguir ir para esse lugar? Eu não posso pagar essa pousada, então eu vou ficar no hostel. Eu não posso pagar esse hostel, vou tentar fazer couchsurfing dos 10 dias, pelo menos 5. E aí você vai adaptando para aquele destino ser viável para você. Eu vou ficar o hostel é caro, mas o hostel tem cozinha. Então eu vou deixar de pagar X por dia no restaurante e vou poder cozinhar. E o preço do mercado é desse. Então você vai se adaptando. É porque também tem a questão a gente é um pouco preguiçoso, né, dessa parte de pesquisa. A gente gosta de perguntas, assim, respostas imediatas. Aí, difícil, realmente. É muito mais fácil chegar e falar assim, e aí, Débora, quanto você gasta isso por dia? Aí a Débora fala, R$100. Aí você vai e se lasca, né? Porque não tem como. Porque... E a culpa não é dela, a culpa é sua, porque ela que faz acontecer com 100, mas... Cada um tem sua régua, né? Mas eu não entendo essa questão de... porque vai do perfil, né? Mas pra mim a viagem começa muito antes de ir. É gostoso você pesquisar, é gostoso você montar ali, não exatamente um roteiro, que eu também não viajei com um roteiro definido. Pelo contrário, eu fui fazendo tudo o contrário do que eu achava. A estrada vai mostrando isso, mas assim, você tem que ter um mínimo de interesse de pesquisar o lugar, a cultura. O Kainan falou assim, tem gente que não sabe o que precisa de visto. Realmente não tem, mas gente, como que você vai viajar para um lugar que você não pesquisa o que precisa, como que se fala, o que se come? O básico, gente, documentação, assim, é muito básico, é a questão do óbvio. É o mínimo do interesse possível de um viajante,
Nossa, teve uma vez que eu ia fazer uma viagem com um amigo meu. A gente ia fazer um mochilão pela Argentina, cruzando a Argentina inteira, né, até chegar ao Chile. Aí, beleza, fomos lá, pegamos um voo pra São Paulo. São Paulo ia pegar um voo, a gente conseguiu barato pra Buenos Aires. Aí, ok, tudo normal, check-in antes, eu passo. Aí ele vem e vai passar, né, só que ele não consegue porque ele levou a CNH. Ele não levou um RG. Essa é clássica, Aí eu falei... Essa de levar CNH tchau, pra amigo, te vejo daqui 20 dias. Ele ficou. A sorte dele é que a irmã dele tava indo pra São Paulo no dia seguinte, aí trouxe pra ele a CNH. Tipo, ele dormiu no aeroporto e ficou esperando. Acontece. A identidade. Mas aí então, é um detalhe muito bobo, mas se uma pesquisinha ia dar certo. Eu nem falei pra ele isso, porque eu achei que, na minha cabeça é tão óbvio, né? Mas é que nem Kainan falou no começo, às vezes não é tão óbvio pra uma pessoa que não tá nesse meio, né? Ué, quando eu e o Richard e a Lana, a gente foi barrado na Bolívia, né? Tem um episódio sobre isso. Um cara do hostel que a gente ficou na fronteira falou, cara, veio 3 jovens brasileiros na loucura que não sabiam que tinha que dar entrada no país, na Bolívia, e quando estiveram na cidade, na capital, foram pegos pela polícia FBI e foram deportados. Eles não sabiam, a inocência, eles acharam, vamos entrar, não precisa. Então, assim, eles souberam da pior maneira... Porque pelo que eles me falaram, quando eles foram na rodoviária, as empresas pedem, né? Cadê seu visto? Cadê sua documentação que você tá aqui, né? Aí só, a gente não tem. Daí eu acho que a empresa de ônibus contatou a polícia. Olha, tem 3 pessoas aqui que não estão legalizadas. Então, mas aí é o perrengue provavelmente de primeira viagem que a Amanda tava falando. Não adianta, você pode se preparar, ler, pesquisar, fazer um curso, se batizar, mas quando tu for, tu vai passar pra uma coisa. Mas, Débora, dá pra reduzir. Ninguém gosta de perrengue. Não, assim, não dá, mas é isso que eu tô falando. Esse ser humano aí pesquisou qualquer coisa, gente? Não pesquisou nada. Porque, assim, dar saída e entrada num país é muito básico. Você não vai passando. Isso daí é muito, muito básico mesmo, que você precisa dar entrada e saída. E uma pesquisinha rápida... A pessoa sabe disso. Bom, gente, para quem não sabia, a partir desse momento, qualquer momento que você for cruzar uma fronteira, saiu do Brasil, voltou para o Brasil, de um país para o outro, precisa avisar as autoridades. Então, quem escutou esse podcast não vai passar por esse perrengue. Nunca mais. Dá baixa na Polícia Federal. Olha, eu, Will, estou saindo do Brasil. Isso aí. Tu pegou uma máquina de viagem no tempo e veio só me dar um oi. Gente, ainda nessa questão do valor, eu vou trazer os valores que eu fiz na África só para o ouvinte falar assim, eu, Kainan, gastei, tá? Não precisa falar, não precisa Amanda, Will e Débora falar. Mas eu, na média, no continente inteiro, variava entre 1.500 e 2.300. Mês? No mínimo, mês. Tudo. Assim, então como é que... Eu sou zero planejamento. Pronto, quem for pra África agora, esse é o valor, gente. Vocês gastam por mês. Nem fudendo, Will, pode parar com isso. Se você se lascar... Leve isso e viva feliz. Kainan que falou, daí, qualquer coisa liga pra ele e reclama. Calma, pode parar, peraí. Eu parto do pressuposto que as pessoas sabem o meu estilo de viagem, o quanto eu uso Couchsurfing, o quanto eu uso troca de trabalho, e mesmo assim... Então, calma lá, porque... Enfim, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, Willy, para de querer criar caos nesse programa. Mas vamos lá, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tinha esse valor e eu me adaptava em torno dele. Eu tinha 2.000, tá, eu vou me adaptar a 2.000, nem que eu seja um dia dormir na rodoviária. Eu não calculava, vou ver o rosto, eu tenho esse budget. Não, cara, hoje, esse mês eu tenho 2.000, o que eu vou fazer com 2.000? E aí, tudo gerava em torno disso, então o meu processo era inverso. Não sei se faz sentido o que eu tô falando pra vocês. Eu já tinha o valor estipulado. É que, cara, você consegue viajar com qualquer valor de dinheiro. Realmente, qualquer valor de dinheiro. Eu conheci gente que viajava sem dinheiro nenhum, acampando na rua e pedindo dinheiro. Conheci. Nossa, não faça isso, pelo amor de Deus. Pedindo dinheiro? Ah, não, Amanda, desculpa. Não, mas aí... calma. Não tava pedindo dinheiro pra viajar. Era o método de vida deles. Eles realmente não tinham casa, mas eles viviam viajando pelo Brasil, entendeu? Ah, tá. É que quando você fala pedir dinheiro, parece que é assim, me ajude a viajar, pelo amor de Deus. Não, eles são artistas de rua, é outra. Ah, tá. Então, por favor, tem que dar o contexto, Amanda. Desculpa, você tá falando aqui, eu tô imaginando que é um branco hétero. Não tem contexto. O que eu tô querendo dizer é, você consegue viajar com qualquer valor, e você realmente consegue. Você consegue viajar fazendo arte de rua e dormindo na rua, consegue, mas que confortos que você quer? Mas é o que você quer, né? O que você não quer fazer? Exatamente, é o que você isso. quer? Dá, consegue. Mas... Consegue. Se você vier pra mim e falar quanto eu preciso te falar, 100 reais, a gente consegue viajar um mês com 100 reais, entendeu? A grande maioria das pessoas jamais conseguiria. Só que é outro preço, né, gente? Tudo tem um preço. A pessoa tem que entender isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, viaja de graça.
Mas não é de graça, você está trocando seu tempo. Como que a gente ganha dinheiro? A gente troca o nosso tempo por dinheiro. Só que em alguns casos você está trocando o seu tempo por um trabalho e não necessariamente pelo efetivo em si, não pelo dinheiro. Só que você está fazendo uma troca. Tá ficando no Couchsurfing, você tá trocando seu tempo, porque podia estar fazendo outra coisa. Mas às vezes você tá ali, porque no meu caso eu gosto. Então eu cozinhava às vezes para a pessoa, fazia uma coisa típica. Era um tempo que eu dedicava ali. Então eu não estava pagando a hospedagem, mas era uma troca. Eu ensinava ali o português. Existiam outras coisas em questão. Não é só o dinheiro, a pessoa tem que levar isso em conta. É uma coisa que a gente fala no programa sempre, eu vou sempre enfatizar isso, cara. Nunca fale que Couchsurfing é de graça. Nunca. Exato. É quando você falou, quando você entende que a moeda é de troca, porque senão vai achar, eu chego lá, faço o que bem entender, e aí você não interage. Assim. Cara, quando você vai no Couchsurfing, existe uma bateria social. Tanto que no programa do Paraguai, Clã e Richard falou, eu, cara, não estou disposto a me socializar com o host. Eles não estavam. Então eu estava com a bateria altíssima. Então não é de graça, não é chegar e dormir. Pode ser que, gente, assim, situações à parte, eu recebo pessoas. Se a pessoa tá fugindo de algum perrengue e ela me fala, Kainan, me fudi, preciso de uma acomodação, me ajuda. Eu vou entender que ela precisa de um lugar para dormir e aí tudo bem, entendeu? Eu me padeço com situações. William, meu host fechou, eu preciso de um lugar para dormir, cara, me ajuda. Aí beleza, a pessoa é direta e clara na comunicação. Eu sei que ela precisa de um quarto. Exceções, mas tô dizendo que assim, existe margem, caso você dê merda, seja sincero na mensagem do Couchsurfing, entendeu? Porque, olha, cara, eu me fudi. Então é isso, eu acho que é nada de graça. Primeiro que o passaporte também não é barato hoje em dia, né? Tirando na América Latina, então... Não, mas olha, esse negócio de Couchsurfing dá até um... Nossa, tem muito assunto, né? Porque uma vez eu recebi um pedido aqui na região dos lagos assim, eu tô indo porque vai ter o show tal, 2 meninas. Eu tô indo porque vai ter o show tal, a gente só tá precisando de um lugar para dormir 2 noites. Minha amiga, calma aí, não tô entendendo. Olha a falta de noção, que eu vou abrir a minha casa para elas passar a noite na balada e voltar na hora que quiser, como se fosse um hotel. E não era nem, oi, Débora, tudo bem? Não, oi, tudo bom? A gente tá indo e só um lugar para dormir. Então, tipo, não é a proposta. A pessoa tem que entender também, né? Enfim, já estamos entrando, já entrei em outro... Troca, né? Você tem que dar algum por isso, inclusive, que eu não fico em Couchsurfing, porque eu não tenho o carisma necessário pra ficar em Couchsurfing. Não tenho. Sério, Amanda, parece super carismática. Eu adoro viajar, eu adoro ficar em hostel, porque eu realmente adoro conhecer gente, conversar com gente, conhecer, etc. Mas eu não gosto da obrigação de precisar fazer isso, entende? Amanda, se eu for pra Londres, você me recebe? Você vai ter carisma com a minha pessoa? Vou pensar no seu caso, vamos ver. Só uma fofoca. A Amanda tem carisma pra animal, viu, gente? Pra animal ela tem maior carisma. Pro ser humano, zero. Mas eles não estão ficando de graça aqui, estão pagando. Aí, Kainan, nada que 30 libras não resolva. Nem os animais a Amanda tá recebendo grátis, tá, meus amigos? Anotem aí. Não, sabe qual é o pior? Eu sou a pessoa que mais recebe gente em casa, tá? A galera que mora comigo fica, tipo, eu tô viajando, eu conheço alguém, tipo, eu falo, vai pra Londres, fica em casa. Eu já recebi pessoas em casa que eu conheci, tipo, uma vez, assim. Mas quando é uma pessoa completamente desconhecida, eu não sei, eu prefiro ficar no meu canto, sabe? Tanto viajando quanto em casa recebendo os outros. Acho que a energia pra começar uma conversa e conhecer, ela é mais puxada, né? Faz sentido. Exato. Gente, seja como a Amanda, não tenha cara. Isso aí, Amanda, igual da sinceridade da Amanda. Não tem carisma, não vou usar Couchsurfing, não. E sobre nessa esfera dos valores, tem alguma coisa que vocês queiram adicionar? Vocês querem falar o quanto? Aqui, gente, o ouvinte vai a fundo, ele entende o contexto. Vocês querem falar valores ou não? Só eu vou revelar aqui. É que eu nem tenho valor pra te dar, pra ser bem sincera. Eu não sei se agrega também, mas eu coloquei o meu só pra falar. Eu falei o valor, mas assim, não usei como métrica, não, tá, gente? A África é o continente mais caro. Não é é justamente por isso que eu fico assim. Até hoje eu nunca falei exato. O que eu sempre falo é que eu fiz um planejamento de levei uma grana pra viagem, aí eu tinha uma média diária ali que era baixíssima, tá? Porque eu já programava gastar pouco, fazer o máximo, economizar. Porque eu queria a experiência, eu não fui para viver de luxo, eu fui para viver uma experiência diferente na minha vida. Então a proposta eram 6 meses. Aí levei essa grana, só que eu economizei tanto e eu acabei ficando muito em Couchsurfing. Foi uma economia de dinheiro, mas eu gostava da troca. Eu aprendi espanhol viajando, eu fiz amizades que duram até hoje. Fiquei 1 mês e meio na casa de uma amiga que me conheceu do nada e a gente virou amigo, fiquei na casa dela. Não gastei com hospedagem, 1 mês e meio em Buenos Aires.
Então, eu economizei e fiquei 1 ano. E depois, eu comecei a trabalhar e eu recuperei o dinheiro que eu gastei. Então, tipo assim, tudo é possível viajando se você tá disposto, entendeu? Eu vou só nesses valores que eu trouxe também, só pra gente encerrar esse bloco quanto custa. Quando eu falei entre valor de 1.500 e 2.200, eu tô falando Kainan, uma forma muito econômica, gente. A gente vai falar Eu acho que em 4 anos de continente africano eu fiquei 14 vezes em hostel. 14, eu conto. Cara. 14 vezes. E sem contar que eu não ia em restaurante, só comida local. Então, assim... E as outras? Você ficava onde? Couchsurfing, pedindo pessoas, alguém conhece alguém que 4 indica, anos assim... de Couchsurfing, Kainan. Amanda desmaiando em 3, 2, 1. Tô enchendo o saco. 4 anos de Couchsurfing é puxado. Todo o carisma e empatia de Amanda, que a Amanda não tem, tá em Kainan, porque pra 4 anos de Couchsurfing, realmente. Não foi 4 anos direto. Gente, a gente vai ter um programa sobre Couchsurfing explicando a diferença continente. Muda Europa, eu não gosto de Couchsurfing na Europa como um todo. Achismo meu. Já deixa o episódio aí pro pessoal escutar só de Couchsurfing. Já faz aí. Qual que é, Kainan? Já explica aí. Não. A gente gravou nos primórdios, mas eu quero fazer um outro porque muda muito você usar Couchsurfing em países de Oriente Médio, países muçulmanos. No continente africano eu ficava 3 semanas. Eu era parte da família, entre aspas, né? É muito Na bom. Europa, se você pedir pra ficar uma semana, é muita coisa. É muito bom. É que eu gosto de usar Couchsurfing com a maneira de compreender melhor o país. E eu gosto dessa relação profunda. Mas Eu não é pra gosto de todo mundo. Couchsurfing também. Assim, eu acho que deu uma... Tem, O pessoal foi tirando de contexto ultimamente, mas assim, eu acho que é uma experiência incrível pra quem sabe usar, sabe? Então, mas vamos ter um episódio dedicado pra isso, pra destrinchar um pouco cada continente. Imagine usar Couchsurfing na Central, gente, que do caralho deve ser. Tipo, nada contra Portugal. Eu lembro que Portugal, minha experiência foi péssima. Eu mandava mensagem, não, cara, não é só 2 dias. Eu falei, 2 dias eu consigo criar conexão com você, cara. Desculpa, não rola 2 dias. Não, tchau, valeu. Kainan recusando, desculpa, eu não vou porque eu quero me conectar. Pior que é verdade. Se sentindo rejeitado como pessoa, né? Ele não quer se conectar comigo. Da próxima vez que alguém mandar Fica aqui em casa, não, 2 dias eu não vou me conectar com você, eu não aceito. Se valorizando, isso daí, Kainan. Não dá pra forçar essa conexão, então. Ó, Débora, depois que se alguém mandar um invite pra você de novo, falando, eu posso cair na sua casa que eu vou pra um show que vai ter aí. Você dá pra Kainan responder, dá a senha pra ele responder. Vou falar, ó, A gente não vai se quem vai conectar te responder? entre 1 hora e 2 horas Se você da não manhã. quer se conectar comigo, não venha para a minha casa. A não ser que você mande uma mensagem pedindo socorro. Que daí eu entendo que a pessoa tá com um problema e eu vou ajudar. Fica a dica então, viu, galera? Se você precisa de um Couchsurfing urgente, fala socorro. Outra pergunta que eu recebo bastante, que tá bastante conectado com isso, é como fazer amizades viajando, pra quem viaja sozinha e pra quem tá começando a viajar sozinho. E tem tudo a ver com isso, né? Porque todas as minhas amizades que eu faço é em hostel, por exemplo. A grande maioria, pelo menos. É o melhor lugar pra você fazer amizades. Não necessariamente com as pessoas do lugar, lógico, né? Mas pra você fazer, pra você ter companhias novas e fazer amizades viajando. E isso eu percebo que é uma insegurança que várias pessoas têm quando elas estão começando a viajar sozinhas, assim, de como que eu conheço as pessoas, mesmo em hostel, como que eu me aproximo, o que eu falo, o que eu não falo, é normal, não é normal. Eu acho que é tudo prática, né? Eu acho que é prática. É aquela famosa frase da Brené Brown, que pra você ganhar confiança, você tem que se colocar vulnerável. Então, quanto mais você vai pra um lugar novo e tenta fazer amizades, na cara dura mesmo, tipo, eu posso sentar aqui com vocês? Tipo, eu posso tomar uma cerveja com vocês? Ou aquela conversa clássica no quarto, de onde você é, pra onde você vai? Você vai conhecendo umas pessoas, você vai fazendo amizades, você realmente faz amizades que, ficam por anos, assim, isso é clássico. E gente que você viaja depois, gente que fica na sua casa depois. E, enfim, pra mim é quase sempre hostel, assim, é o lugar que eu sempre faço amizade, quase sempre, não sempre, faço amizade com É uma pergunta, uma boa pergunta, né? Porque a gente tá tão acostumado já, não sei, eu acho que todo mundo aqui é bem comunicativo, o William, a Amanda e a Débora. Mas tem pessoas bem introspectivas, eu imagino. Acredito que no rosto, acho que a amizade ela se dá na hora da cozinha, né? Quando tem de cozinhar, né? O momento que une as pessoas. Mas como é que é pro William e Débora nessa questão? Vocês têm dificuldade? Ou é tão natural você já se comunicar com as pessoas em torno que isso nem passa pela cabeça? Que pode ser uma dor pra muita gente, na verdade. Pra mim, foi assim, eu não falava espanhol, então eu saí do Brasil, fui pra Argentina, fiquei num hostel. Foi meio desesperador por 5 dias, porque eu não entendia realmente. Porque o pessoal acha que o espanhol, que o portunhol é o espanhol, e não é, gente. Quando você vai falar com alguém do idioma, é totalmente diferente. E eu não entendia nada e me bateu uma decepção, uma bad, assim, de, não vou conseguir, não vai rolar, não entendo, não consigo muito me comunicar. Mas, assim, o que eu fazia? Eu ficava ali no meio, escutando eles falarem, e aí, sei lá, a gente entendia alguma coisa de cerveja, falava, tá, vamos tomar. E depois você vai tentando se comunicar, só que você tem que estar aberto, você tem que estar disposto.
E para mim foi uma dificuldade do idioma no começo, mas eu acho que você está disposto a... Aí o que a Amanda falou, chega perto, alguém acaba perguntando alguma coisa, mímica, Google Tradutor, e as coisas vão acontecendo. Eu acho que para mim, talvez eu não seja a melhor pessoa, porque eu realmente sou comunicativa. Então eu saio falando, bom dia, vai para onde, você é da onde, vai fazer o que hoje, você sempre colocar disposto. Eu fiz muitas amizades que eu tenho até hoje com isso. E também usei muito Couchsurfing para fazer amizade. Eu colocava lá, por exemplo, estou em Buenos Aires. Tem alguém hoje querendo passear em Buenos Aires? Aí alguém respondia, aí eu dava uma olhada no perfil, obviamente, que é um outro assunto, uma avaliada, e passeava. Eu conheci um menino lá, a gente passeou, agora ele estava na região dos lagos. A gente foi tomar uma cerveja aqui, 4 anos depois, entendeu? É o que a Amanda falou, as pessoas ficam. Pra mim, foi tranquilo, mas é o que a Amanda falou de dica aí, eu assino embaixo. E eu sou tímido. Eu não sou uma pessoa muito extrovertida, sério. Jura? É que a Karina falou, é um personagem, gente. Tudo mentira. É um recorte. Mas eu sou tímido mesmo, assim. Eu aprendi muito na estrada a conversar, a ser gente, né? Igual minha mãe fala. A me comunicar, independente se eu sou extrovertido ou não, a me comunicar, eu aprendi. Mas eu sou tímido. Eu não sei chegar num hostel, por exemplo, e fazer amizade fácil e conversar e me abrir, ainda mais agora. Mais velho, então, aí eu não tenho nem gasto energia com isso. Mas você tem vontade? Então, aí que tá. Então é aquela coisa que a Débora falou, da coisa de você estar aberto. Então como é que acontece comigo? Geralmente, as pessoas que eu conheço, e eu conheço muita gente durante as minhas viagens, de conexão mesmo, de virar família, essas coisas, é muito da circunstância, assim. Quase que aquela coisa de, tinha que acontecer mesmo, essa pessoa tinha que estar na minha vida de alguma forma. Porque é muito espontâneo as coisas como acontecem. Eu raramente sou a pessoa que inicia a conversa, por exemplo. Então é numa situação que acontece, ou porque eu tô fazendo trabalho voluntário, então no cotidiano ali, no convívio, acaba que a gente tem que, né, se conhecer, ou também no Couchsurfing, essas coisas e tal. Mas uma coisa que um mantra pra mim, quando eu chego num lugar novo, é assim, eu nunca mais vou ver essas pessoas. Eu não tenho que ter vergonha de nada, eu nunca mais vou ver. Ninguém nunca mais vai me ver. Então, se eu fazer uma cagada muito grande, porque o que a gente tem medo é, será que eu tô perturbando? Será que a minha pergunta é muito idiota? Por exemplo, né? O básico que a Amanda falou. Você vai chegar num quarto e perguntar, e aí, de onde você é? Pra onde você vai? Não tem que ter vergonha sobre isso, mas eu entendo uma pessoa tímida que tem vergonha de falar isso. Meu Deus, por que eu vou perguntar isso pra pessoa? Será que eu tô sendo invasivo e tal? Aí você pensa assim, depois você nunca mais vê essa pessoa, ela vai fazer check-out, você nunca mais vai ver ela, vai para outro lugar do mundo, você também. Então você tem esse pensamento para te dar um start. Provavelmente você vai encontrar com ela de novo, mas você vai ver que não, que é super tranquilo você perguntar isso. A pessoa às vezes está esperando que você pergunte, assim como você também está esperando que alguém te pergunte, então alguém tem que tomar iniciativa. Então foi esse treinamento de mente que eu tive ao longo dos anos para entender que, tudo bem conversar, perguntar uma coisa boba ou besteira, é a partir daí que vem a amizade. Então hoje eu sou menos por causa disso, porque eu fui me treinando. Vai ele, vamos passar vergonha hoje. Aí faz uma coisa, não é vergonha. Aí às vezes a pessoa até chega a falar, nossa, eu já ia te perguntar isso. Ainda bem que você falou comigo, eu tava com vergonha de falar. Já acontece, às vezes, literalmente, a pessoa fala, eu também tava doido pra conversar com alguém, mas não tinha coragem. Aí você fala, mas realmente, o que as pessoas falam é verdade. Às vezes as pessoas estão pensando mesmo que a gente não tem coragem. Aí essas coisinhas vão transformando a gente. Aí Mas você acha que você se conecta mais com, por exemplo... É porque você tem um perfil e as pessoas são feitas de perfis e temperamentos diferentes, né? Sim. Você acha que você se conecta mais com pessoas que têm mais essa iniciativa? Por que eu tô perguntando? Porque eu sou essa pessoa mais da iniciativa, eu gosto de conversar. E às vezes quando eu vejo a pessoa mais isoladinha, eu sou a que vou lá e falo, e aí, a gente tá ali conversando? Ou senão, a gente vai sair mais tarde, você quer ir? Porque a gente te avisa, ou a gente vai cozinhar. Porque eu sei que tem pessoas que têm essa dificuldade. Você sente que se conecta mais? Porque às vezes eu meio que obrigo o povo a fazer amizade, entre aspas, né? A pessoa é mais tímida, eu vou lá e falo, não, vai ter que fazer amizade. Claro, mas respeitando o momento da pessoa, Sim. Que é o que a Amanda falou. Você quer... Porque é isso, às vezes a pessoa tá numa vibe dela no dia, que acontece comigo também, que, gente, eu não tô afim. E é aquele dia específico, né? Sim. Então... E é o que eu falo também, tem viagem que eu faço, que eu faço muitos amigos, tem viagem que eu faço que eu não conheço ninguém. Teve lugar que eu fui que eu não fiz uma amizade. E as pessoas ficam meio em choque, assim, meus amigos até falam, abre o Tinder, abre o Bumble, vai conhecer gente. E às vezes eu fico, gente, mas calma, tá tudo bem também ficar sozinho, sabe? A gente precisa ficar rodeado de gente o tempo todo, principalmente Sim. viajando. Pra mim, pelo menos, eu gosto de conhecer gente,
eu gosto de sair, conhecer gente, trocar ideias, sair pra beber, sair pra conhecer a cidade juntos. Mas também eu gosto de ter os meus momentos sozinhas, que são os momentos que eu organizo meus pensamentos todos, que eu tô sozinha, que eu penso na minha vida inteira, que eu já volto pra terapia com mil e uma questões novas. Porque esses momentos são importantes também. Então, no caso, se eu responder a coisa de Débora, eu, por exemplo, uma pessoa que é super extrovertida e tem iniciativa, chega até mim, eu inicio um diálogo com ela. Mas se eu for fazer aqui uma retrospectiva de todas as pessoas que eu me conectei mais, né, as pessoas que vêm na minha mente, foi aquela coisa que eu falei do quase que por acaso. E eu acho que é assim que acontece comigo. Por exemplo, quem me acompanha assim no Instagram ou que me ouve falar, fala, nossa, ele é super comunicativo, porque eu tô sempre postando com pessoas. Mas foi da ocasião mesmo, que, por exemplo, eu chego na cozinha de um hostel. Eu não sou a pessoa que vai chegar e falar, e aí, tudo bom, vai cozinhar o quê? Não. Mas eu tô aqui lavando o prato, aí a pessoa, sei lá, acontece alguma coisa. Ah, você sabe se tem manteiga na geladeira? Aí começa assim. Eu converso muito com as pessoas que trabalham no hostel também, porque eu não sou muito de sair, tipo, balar, eu sou mais diurno. Então, é conversa de cotidiano, tipo, você sabe onde tem um mercado aqui, não sei o que e tal, ela faz uma piada. É que flui, né? Flui a conexão, ponto. É isso, exatamente. Ou então eu fico muito tempo em um lugar, aí eu já conheço a pessoa que trabalha no mercado, aí eu já conheço a mulher que lava, sei lá, na Turquia mesmo, eu fiquei no sul da Turquia, e aí eu fazia voluntariado numa ecofarm, perto da praia. Aí toda vez que acabava meu serviço lá, eu ia pra praia, e aí como era baixa temporada, então não tinha turistas nessa região, né? Só tinha alguns velhinhos, assim, umas pessoas que moravam nessas casas, na baixa temporada. E aí tinha umas pessoas que ficavam, tipo assim, todo dia regava o jardim, tinha uma galera que todo dia jogava e tal. E aí de tanto passar, às vezes eles mexiam comigo, às vezes eu mexia com eles, né? Tipo assim, essa água não acaba nunca tal. Porque parece que já tinham liberdade de falar com aquelas pessoas, porque eu me sentia parte do ambiente. E daí essa pessoa virou, tipo assim, pai e mãe pra mim. Então é mais nesse sentido, é uma coisa mais orgânica. Mas se você vem falar comigo, também eu respondo de boa. Agora, a sua pergunta é boa, porque eu realmente crio conexões com pessoas que surgem assim do nada, mais orgânico, assim. Eu não crio muito conexão com alguém que queria muito, que é assunto comigo e tal, não acontece. Eu ia falar que realmente a grande maioria das vezes flui, mas sabe quando, vocês lembram quando vocês eram pequenos, vocês estavam num parque e tinha um grupo de crianças brincando, você estava de canto e você queria muito brincar, e criança só chega e fala, posso brincar com vocês? Criança faz isso, certo? É isso. Às vezes que não flui, você pode só chegar e fazer isso também. Então eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Porque às vezes realmente não flui. Às vezes você chega no horário diferente, você vai pegar a cozinha, tá vazia. E você chega no quarto, tá vazio. E você quer conhecer gente. Aí tem um grupo de pessoas sentado, sei lá, jogando poker, qualquer merda. Você só chega e fala, gente, posso jogar? Gente, posso tomar uma com vocês? Que nem criança em parque, sabe? Não tem problema nenhum fazer isso. Tem uma coisa pra colocar em jogo aí, é assim, a gente na estrada, a gente vai aprendendo a fazer muito linguagem corporal. De como as pessoas estão sentadas, tem uma abertura ou não. Você começa a entender pormenores, a nacionalidade, o quanto isso interfere numa abertura ou não também. Por exemplo, do que eu... Aqui entre aspas, estereotipando. Pessoas de países árabes são muito receptivas. Eu acho que o fato de eles estarem viajando já é muito fora da curva, né? Países regidos pelo islamismo, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas sempre tive boas relações, então eu sei que as pessoas do país Oriente Médio têm uma tendência a me aproximar. Eu acho que eu sou parecido com ele, porque assim, a gente tá no podcast, a gente se comunica, mas não quer dizer que eu seja uma pessoa aberta. Eu me comunico bem com as pessoas no hostel, na estrada, principalmente pessoas que trabalham. Eu não faço muita relação com os viajantes, de fato, são pouquíssimas pessoas. Eu vou falar com o porteiro, vou falar com o secretário, vou falar com o cozinheiro, mas eu sou muito reservado. Eu comunico com as pessoas, mas espaço íntimo eu não abro. Então a gente tem essa grande diferença, eu posso me comunicar. E aí nessa questão de como criar amizades ou relações, eu acho que tem 2 dicas importantes aí que eu fazia na estrada. Saiba jogar algum jogo que não exija linguagem verbal. Leve um baralho, leve dados, alguma coisa como maneira de você socializar. Vai ter um episódio sobre isso até juntando uma pré-pauta pra galera. Que assim, que exercícios ou brincadeiras você consegue fazer no rosto com as pessoas que não tem a fala do inglês, né? Porque às vezes o seu inglês pra explicar talvez não seja boa, mas que você consegue brincar, jogar poker, sei lá, poker. Aí tem um ponto, você descobre que nem todo mundo sabe jogar truco. Não, tô ferrada então, Kainan. Eu já não ia ter um amigo, porque eu tô aqui pensando, gente, eu só sei jogar dominó e ainda perco. E olha então, lá. aí que tá, aprender, tipo, ioiô, cara. Aí você já ensina um truco, ensina um buraco. Cara, tem uma habilidade que eu admiro quem sabe fazer, e na estrada deve ter um valor, quem sabe fazer mágica. Não precisa ser mágico, assim, nível... Não, é só desaparecer a carta. Cara, isso deve entreter tanto, que eu falo, pô, que habilidade do caramba que eu gostaria de ter. Então, assim, se você talvez seja tímido, aprenda a fazer mágica, talvez. Isso vai te abrir muitas portas. Uma coisa que eu fazia muito, o Marcão, que viajou comigo em Mauritânia, Marrocos,
Ele viu eu fazer várias vezes isso, não mágica, mas eu sei girar prato, caderno, jogar para um dedo, jogar para o outro. Quantas vezes eu não fiz isso em vilarejo e as pessoas piravam quando eu girava prato no dedo? E aí eu conseguia criar uma conexão. Tipo assim, a gente ficou no vilarejo na Mauritânia e o homem lá era meio fechadão, ele tinha 2 crianças. E tava um clima não ruim, mas tava fechado, ele não tava dando abertura. E, cara, pra você tirar o cara do chão, faz amizade com o filho da pessoa, porque daí você consegue derrubar o Golias. Cara, na hora que eu peguei o prato, brinquei com as crianças, o cara viu que o filho dele gostava da gente, aí mamão com açúcar. Aí a relação foi pro outro nível. Então, assim, saiba também artimanhas, né? Você não precisa chegar numa roda, gente, posso entrar aqui? Porque, cara, é muita zona desconfortável você fazer isso. Pra você chegar nesse nível, assim, gente, posso entrar? Porque você passa, tô sendo excluído, por que eu não fui chamado? Muita coisa envolve nesse momento de posso entrar, né? Mas aí é que vai do perfil, por isso que eu falei que às vezes eu tenho esse perfil de ir lá e chamar, mas talvez pro William não é confortável alguém ir, porque a conexão dele é diferente. Gente, no final das contas tudo se acerta, tipo, eu vejo que a Amanda é mais o meu estilo, assim, ela vai lá, ela quer ficar sozinha, mas ao mesmo tempo ela consegue ir lá e ter essas aberturas. Vocês dois talvez já tenham esse perfil mais reservado, outra forma de se comunicar. É com os locais, né? Eu com os viajantes. De verdade, gente, se você vê eu no hostel, não vem falar comigo, de verdade. Eu vou estar no meu cafezinho escrevendo. Que isso, Kainan? Depois eu que não tenho carisma, né, Kainan? Não, cara, Nossa, Amanda, você é muito mais carismática que Kainan, ele já fez. Eu acho que o Kainan já me ignora. Eu acho que são tipos de amizades diferentes. é que, peraí, vamos explicar. Eu acho A que gente são não. tipos de amizades diferentes. Você não vai conhecer a pessoa do país mesmo, sei lá, um cara que tá trabalhando em algum lugar e você faz amizade, você conversa, você não vai chamar ele pra fazer um rolê turístico, por exemplo. É. São interações diferentes. A galera do hostel é mais uma galera pra você passar o dia inteiro andando pela cidade ou fazer um rolê turístico. A galera do país mesmo e da cidade é mais pra trocar uma ideia, pra você conhecer como é a cultura, como eles vivem, etc. Ó, vamos dar um contexto, porque eu falei que não vem. Quando eu falo vem falar comigo, é claro que você vier falar comigo, eu vou falar, obviamente. Mas vamos dar contexto aqui, vamos lá. Será? Quando tá. Depois dessa, eu não sei se eu vou falar. Não, deixa eu explicar. Pensar duas vezes. Não, vamos explicar para as pessoas, podcast a gente se aprofunda. Viagem no continente africano, para mim, hostel era o momento que eu tava cansado e eu precisava descansar. Esse era o objetivo do hostel, então eu não tô disposto no hostel a fazer relações, zero. É resolver coisa. Quando eu parava em hostel, era para tirar visto, que é burocrático no continente a maioria das vezes, era para resolver pepino, então eu não tava, todas as vezes que eu parei em hostel, não era porque eu queria conhecer pessoas, nunca. É claro que eu conversava se alguém sentar, mas ali era assim, era momentos de praticidade logística. Então hostel para mim, a relação que eu tenho com ele não é beber, não é fazer amizades. É para dormir, resolver visto e resolver pepinos burocráticos. Então por isso que eu falo, eu não vou estar no... Se eu cair... Hostel pra mim não é um momento de abertura de relações. Zero. Então por isso que eu falo, não vinha... É porque Pra você mim vai já é um pouco na diferente. contramão, porque a pra mim é o maioria, não contrário. todos, mas a maioria usa o contrário, usa o hostel pra ter essa interação, essa conexão. Depende do continente. Já o Kainan não, hein, não, gente? Kainan vai pra descansar. Aí Não, tem... tipo, eu também, assim, hoje eu não fico em rosto também, assim, só se eu fico em rosto também, só se é igual, eu tô em trânsito. Mas a melhor dica, certeza, é essa. Tipo assim, ainda mais que o tema é primeira viagem, mochila de primeira viagem. É tipo assim, vai pra rosto, gente. Ainda mais se você viaja sozinho, é o esquema. Porque mesmo que você seja, esquece tudo que a gente falou, se você seja tímido, você não consegue falar, você vai conversar com alguém. É quase impossível. Vai ter uma Débora, vai ter uma Amanda, você vai cair, alguém vai te ajudar a levantar, você vai fazer um walking tour lá com a galera, vai acontecer, de um jeito ou de outro, só vai, assim. Vai que o universo vai fazer uma coisa por você. E sabe uma coisa boa de hostel também? Assim, só uma coisa sobre hostel, Débora, assim, tem uma diferença hostel em vários continentes. A América Latina é muito party, tem muito party. Continentes são poucos que são de festa. A maioria, assim, é Não, conforto hostel de e... festa ninguém merece. Mas um ponto eu acho interessante pra quem vai começar é que, assim, partindo do pressuposto que a pessoa tem sua individualidade. Hostel, quando tem muita gente, você começa a ceder um pouco e entender que nem tudo gira em torno de você. Então você começa a abrir mão um pouco de compartilhar as coisas, de um barulho, você começa... Não sei como você vive, né? Se você tem seu quarto Mas sabe ou não. por que é legal também os viajantes de primeira viagem para hostel? Se antes você viaja sozinho ou, sei lá, sua dupla também viaja, é a primeira viagem dela, é para você entender que existe um universo, assim, que você não tá fazendo nenhuma loucura, que outras pessoas fazem o que você tá fazendo e é normal. E aí você vai perdendo certos medos, porque você vai conversar com alguém que também viajou sozinho para tal lugar, e você fala, nossa, que massa, eu tava morrendo de medo disso, ou outra pessoa fala assim, a pessoa vai te dar dicas, faz câmbio em tal lugar, vai visitar tal lugar, então vai abrindo um universo, um mundo pra você. né? Sua tribo, né? Porque se você viaja verdade. Vai sozinho pegando e se isola, experiência, né? Eu acho. você é mais difícil, porque na teoria só de ler, a pesquisa é bom pro pré, mas pro durante
É assim, dá cara a tapa, porque é igual faculdade, né? Tipo assim, a teoria é maravilhosa, mas a prática é outra. Treino é treino, jogo é jogo. Treino é treino, jogo é jogo, então vai pra campo. E o hostel é o lugar, assim, é a Copa. A gente foi longe, hein? Até porque eu tenho a sensação, a gente foi longe, mas assim, pra contextualizar, eu acho que o início eu era muito mais aberta e disposta a estar em hostel. Hoje em dia é raro, quase não fico em hostel. Eu só fico se estiver vazio. Esse período de pandemia eu fui pra Bahia, eu fui pro Capão. Aí no Capão tava em um hostel maravilhoso, que fiquei assim, dias sozinha no hostel. Você ficou no Tatu Feliz? Mas eu não tenho mais a mesma... Não, eu fiquei no lado B. Cara, maravilhoso lá, grandão. Aí, ó, já ficou a publi. Mas hoje eu já não tenho essa disposição, entendeu? Hoje é raro, porque aí é o que o Kainan falou, eu quero outra coisa, eu já tô num momento mais individual, eu já tô num momento que eu trabalho online, então eu preciso do meu espaço. Vai mudando as fases do viajante. Até mesmo para você se conhecer como viajante, você precisa experimentar. Vale para hostel, vale também para você viajar de busão ou de avião, ou pegar carona, ou couchsurfing. Tipo assim, aqui temos 4 perfis que, por mais que tenham similaridades, são diferentes, né? Mas assim, às vezes você tem que experimentar. Tipo assim, eu gosto de couchsurfing, você tem que fazer couchsurfing. Eu gosto de andar de ônibus, você tem que andar de ônibus. Você gosta de pegar carona, você tem que pegar carona. Aí você vai vendo, isso funciona pra mim, isso não funciona. Igual viagem longa também, né? As pessoas piram, quem viaja assim, vive viajando. Mas funciona pra você, porque às vezes não. Então, você precisa experimentar pra você saber que tipo de viajante você é. Tu pegou uma máquina de viagem no tempo e veio só me dar um oi? Seguinte, galera, vamos dar continuidade. Eu vou puxar dois relatos, né, do grupo secreto da Thiago e da Cris, que eu vou ler aqui, e a gente fala em cima, pode ser? Bora. Aí, ó, o Thiago Mendes falou assim, ó: eu teria pesquisado mais sobre formas baratas de como viajar por terra. Daí ele fala aqui: fiquei 2 semanas em Londres e quando fui viajar para Brockenhurst, não sei, mais para o sul, me assustei com o preço do trem. Amanda é de Londres, então ela vai poder ver se é verídico ou não aqui. Ó, deixei para comprar o ticket na hora que cheguei na estação de Waterloo. Comprei direto na máquina de venda e paguei absurdas 53 libras para uma viagem de... Essa é clássica. Então, ele fala, e aí ele fala aqui, ó, que se tivesse baixado o aplicativo, faz aqui, ó, pra quem tá em Londres, aplicativo Trainline, ele teria pago 12, caramba, de 12 para 53, olha só. Qual que é esse erro, Amanda? Isso, realmente. Caramba, velho, essa realmente. Cara, o que acontece aqui? Você precisa comprar as coisas com antecedência, não adianta. Então, Londres, as passagens aéreas, por exemplo, são muito baratas. Mas pra você pegar o trem, tem 6 aeroportos em Londres. E os aeroportos são longe, a maioria. Principalmente os aeroportos que você voa de passagens low cost, de companhias low cost. Então, pra você pegar o trem pra ir até esse aeroporto, às vezes é mais caro que a própria viagem, que a própria passagem aérea. E se você deixar pra comprar de última hora, você vai pagar, assim, 3 vezes mais caro. Então, no momento que você comprar sua passagem aérea, você já compra sua passagem de trem. Com uma semana de antecedência vai sair muito mais barato. E essas informações estão no blog, as pessoas falam, é só chegando aí aprendendo a dor isso mesmo? Você vai aprendendo com as pessoas te contando no dia a dia. Eu já paguei muita passagem cara de trem. Ou seja, aprende na dor. Aprende quando compra, alguém fala, você não sabia. Olha só, o Thiago. E aí ele fala que aprendeu, né, com outros voluntários, tá pagando 1/4 do preço. E a segunda que ele fala eu não teria trazido roupa de frio do Brasil. Aqui é muito barato. Ele principalmente falou sobre os brechós. Ou seja, daria para economizar aí. E, cara, roupa de frio, daquela roupa mesmo, enche a mala. Ou seja... Dica legal de dar, assim, quem é do Brasil vai viajar para um lugar frio, o que você tiver, não compra casaco no Brasil, não investe em roupa de frio. Uma que suporte o frio do local, provavelmente. E no local é muito mais barato. Chile também tem uma rua com brechó que, assim, eu comprei um casacão, assim, que custou R$25, gente. Ou seja, vale a pena levar uma básica e chega no país que já tem a cultura do frio, que vai estar mais acessível. Ainda mais se você for na época contrária, né? Olha só, dica preciosa. Tem alguma coisa de economia que vocês aprenderam depois? A gente só adendo, a Amanda tá com um cachorrinho, vocês não conseguem ver. Eu vou tirar um print desse momento. Não, sim. Dá um sorriso aí. Tá desconcentrando todo mundo. Tira o print. Olha isso. Ai, gente, não dá pra eu levar a sério. É a participação do cachorro junto. A gente faz, quem sabe faz ao vivo. Mas tem alguma... Tá difícil. Quer que pare, Amanda? Pode falar. Não, pode ir, vai que vai. Vou deixar isso aqui eu mesmo, o pessoal saber o que acontece nos bastidores da gravação. Tem um cachorro lambendo a Amanda. Tá maravilhoso.
Mas tem Uma alguma... patada na cara. Tem alguma coisa na viagem que se vocês só souberam depois que dava pra economizar? Putz, eu não sabia desse sistema. Vou trazer um. Eu não sabia não sabia que no mundo dos vistos... Isso a gente até fala no programa com ele e com a Amanda, que aliás foi o episódio da pizza que eternizou o Willy Barros. Vai lá ouvir. Que é o visto varia de país para país. Por exemplo, eu quero ir pro Sudão, o valor para pegar no Egito é 150. No Quênia é 50. Ou seja, $100 de diferença. Então, saiba aonde pegar, porque vai variar muito. Eu achava que era assim, internacional. Qualquer visto pro Sudão é $100. Não. Vai variar de embaixada para embaixada, da relação do país. Então, assim, é uma coisa que eu gostaria de ter sabido antes, que poderia ter me economizado. Uma dica boa de Airbnb. Ultimamente estou usando muito Airbnb. E principalmente para quem faz viagem mais devagar, né? Mais longa. É tipo assim, depois de uma semana, os descontos vai ficando cada vez mais barato. Então, se você pega uma casa, por exemplo, um final de semana é um preço. Se você pega uma semana, ela já cai bastante. Esse é um desconto automático do Airbnb. Se você pega um mês, diminui ainda mais. E se você pega uma casa nova, então, por exemplo, se você é um dos 3 primeiros a alugar essa casa, você tem um desconto de 30% a 60%. Para ter o primeiro review. Então, a gente sempre caça, assim, essas casas que são as primeiras, assim, que tá recém-aberta. Porque fica muito barato. E aí, geralmente, a gente tá fazendo assim, tá usando como base, por exemplo, né? Aí pega, sei lá, consegui uma casa bem legal, fechei o mês em Pipa, um exemplo. E aí a gente usa Pipa como base e vai fazendo pequenas viagens, assim. Sai, né, pra viajar, ou final de semana, ou sei lá, durante os dias, vai no Natal, vai em João Pessoa, vai não sei o quê, mas eu tenho uma base aqui que eu não preciso recarregar sempre tudo comigo, por exemplo. Fica mais barato que eu posso fazer bate e volta. E até um final de semana eu posso passar em lá, porque ainda assim compensa manter a casa aqui. Então, tipo assim, pegar a longos períodos em Airbnb sempre vale, porque sai muito barato. Boba, assim, não é boba, mas acho que muita gente não sabe da carteira de estudante, né? A galera que está estudando, essa carteirinha de estudante realmente dá desconto em vários lugares, em parques, em passeios, em museus, que dá para o pessoal levar. No Brasil? Não, fora também, tem vários lugares. Eu usei. Mas, peraí, mas é uma carteirinha aquela do Pizza Hut, da Jovem Pan, ou é carteirinha do governo? Não sei. Carteirinha internacional de estudante. Quando você está estudando, fazendo, sei lá, faculdade, alguma coisa do tipo, você está estudando, você consegue tirar e você leva e tem desconto. Tem desconto até de 50%, tá? E tem lugar até que se já é barato, você não paga, enfim, rola bastante. É que quando você fala estudante, eu tô tão longe dessa realidade que eu já sou velho, entendeu? Eu não consigo ver, mas tem muita gente jovem. Não, por isso que eu falei, às vezes não sei o quanto o pessoal fala disso, mas é uma coisa que eu acabei utilizando. Quem é professor, tem lugar, dependendo do museu, dependendo do lugar, você tem desconto, então é só entrar no site oficial e tal, para quem é professor. Então, para quem é estudante de faculdade, consegue fazer essa carteirinha internacional. Tem uma internacional para Europa, para América Latina, é isso que eu entendi? Você entra num sitezinho, que eu não sei aqui, posso até dar uma olhada antes de terminar e eu trago o site. Eu deixo no link depois. Ah, tá, depois eu te mando lá. Mas não precisa ser necessariamente faculdade, às vezes curso técnico. Então, enfim, estudante em geral consegue emitir uma carteirinha e consegue bons descontos. A carteirinha de estudante aqui na Europa dá desconto pra absolutamente tudo. Você vai comprar roupa numa loja, você tem desconto. Aí, ó, tá vendo? Você vai comprar passagem de metrô, você tem desconto. De caça agora, hein? Ai, que legal. É bem bom, é verdade, né? Essa eu nem tinha pensado. Uma outra dica que eu dou, que eu sempre dou, inclusive, que o pessoal costuma errar nas primeiras viagens... Quando você tá viajando para um lugar que você quer fazer algum passeio específico. Aí tem muita gente que compra esse passeio antes de chegar nesse lugar. Por medo de dar sold out, por medo de chegar lá e não ter. Só que quando você compra um passeio de um outro país, sai assim, 10 vezes mais caro. Então uma dica que eu sempre dou é, chega no país... E você consegue o mesmo passeio de um dia pro outro por 1/3 do preço. Tipo, pode ficar tranquilo. A não ser que seja algo que realmente precisa reservar com antecedência, que pode ser que acabe. Mas isso é a minoria dos casos, é a exceção. Ainda mais se você viaja sozinho. Tipo, sempre vai ter uma vaga. Não, e principalmente por questão também climática, né? Eu morei um tempo no deserto do Atacama. E aí eu tava trabalhando em agência de turismo lá. E é justamente isso, o pessoal chegava e às vezes perdia o voo, aconteceu alguma coisa, tinha menos dias para ficar e já tinha fechado o pacote antes, e aí você não tem a questão muitas vezes do reembolso, porque você já pagou antes, e não é culpa da agência porque você não pôde ir, porque seu voo atrasou, enfim. É muito legal essa dica da Amanda, você comprar diretamente, até para quem vai viajar, tá? Geralmente o pessoal para vender fala, não tem, se não reservar antes, é vaga limitada. Mentira, você chega lá no deserto do Atacama, você vai conseguir negociar, não só pela questão de ser barato, para você ver a qualidade da agência e o clima no dia. Você compra um passeio para você ver as estrelas, o gastronômico,
E pode ser que o clima esteja ruim e você não consiga sair. Então é melhor você estar lá para saber, hoje é um bom dia, vou comprar, ou para amanhã e tal. Pra semana, né? E uma coisa que acontece bastante também, nesses lugares que tem esses passeios de dia, tem várias agências com preços diferentes. Só que essas agências, você acha que você vai viajar com eles, você acha que fazer esse passeio com eles, mas as agências costumam terceirizar esses passeios. E diferentes agências terceirizam com a mesma empresa. Então você pode pagar 2 vezes mais caro em agências diferentes e acabar fazendo o mesmo passeio com a mesma agência terceirizada. Faz sentido? Isso acontece direto também. Então vai pelo mais barato. É porque tem a agência operadora, né? E aí, quando a pessoa for comprar, é legal ela perguntar se a agência é operadora ou não. Ou seja, ela vende e opera o passeio, ou ela simplesmente vende e terceiriza, porque aí você consegue ter base. Eu trabalhei em uma que era operadora, então eu sempre explicava, você compra aqui, você vai sair com a gente, nossos veículos, tem seguro, tem guia credenciado, porque não é só pagar mais barato, porque às vezes você vai numa empresa que, nesse exemplo que eu tô dando, quebrava a van no meio do caminho, não tinha suporte, não tinha assistência, e você tá viajando, você perde o dia do passeio em relação ao deserto do Atacama. E compensa pagar mais barato para perder seu dia de passeio? Não compensa. Quando é uma operadora, ela tem mais suporte pra resolver ali a questão, sabe? Eu costumo ir sempre no mais barato. Um dia eu vou me ferrar e vou lembrar. Débora falou pra não fazer isso. Não, mas eu sou super econômica mas eu também. Sempre na mais barata. Pra pagar caro, não. Só tô falando pra levar tudo isso em consideração aí na hora de escolher. Ó, se ouvinte sair desse programa sem dica, porque a gente tá dando de dica aqui compilado. Vou dar uma aqui que eu aprendi com o William na pré-pauta. E assim, a gente vai viajando cada vez mais, a gente vai sabendo das artimanhas. Mas ele falou uma que, cara, quem me conhece sabe que eu já mudei meu WhatsApp umas 6 vezes. Eu mudo toda hora. E o William falou uma assim, Kainan, eu deixo o meu SIM card, né, no Brasil. E aí, se precisa confirmar, alguém recebe a confirmação. Eu falei, meu Deus, sabe quando a cabeça explode? Eu falei, William, você não devia ter falado isso, eu me senti um inútil. E aí, então, essa é uma dica Nossa, essa dica é assim, preguei pra cruz. O SIM card e também, tipo assim, se você tem coisa pra resolver, por exemplo, você aluga um apartamento, sei lá, alguma coisa assim, tá divorciando, sei lá, qualquer coisa, deixa uma procuração também, cara, né? anotado aqui, ó. Falei, vai chegar o momento dessa ó, olha a sintonia desse grupo, galera. Olha a sintonia desse grupo. Não, demais aqui, ó. Tá anotado. Falei, quando ele terminar, eu vou falar da procuração. É uma boa. Vamos explicar pro ouvinte o que é procuração, gente. Talvez tem gente que não saiba. A Débora, que é advogada, vai explicar. Não, mas essa do SIM card eu aprendi, Willy, da pior maneira possível, que foi me ferrando, perdendo acesso ao banco, porque eu fui viajar com meu SIM card, eu morro de medo. Não consegui fazer confirmação do aplicativo do banco, então aprendi mal mesmo. Galera, sigam a dica dele, que vocês não vão se arrepender nunca. Essa pra mim é nova, nunca tinha feito. É boa. E aí você pode, tipo, porque hoje qualquer aplicativo do banco você consegue fazer recarga do celular também. Então, tipo, de mês em mês ou de 2 em 2 meses, você coloca 10 conto ali só pra alimentar, né? A gente que viaja o tempo inteiro, vai alimentando o chip e aí você nunca perde o número. E se precisar alguém, sei lá, sua irmã vai lá e coloca o chip no celular dela e aceita o código pra você. E recebe o código, né? Isso é muito bom. Essa é uma dica de ouro. Essa dica, assim, cara. E tem uma coisa também que o pessoal pensa, assim, cara que vai começar a viajar, então a gente falou, então, do dinheiro, onde coloca, tem um cartão. Fazer publicidade, porque o William, eu acredito na credibilidade dele, faz o cartão Wise lá. Falamos, então, da forma de transferir dinheiro. A gente falou por onde começar, né? Não necessariamente o destino. Dessa questão da internet também, uma coisa que o pessoal pergunta, eu, Kainan, falo, não compre aqueles cartões que é uma internet no mundo inteiro. Primeiro que não é mundo inteiro, tá? O que eu recomendo? Chega no país e compra o cartão local. É simples e prático, gente. Só mostra o passaporte e aí vou mais. Muitas empresas, eu tô falando pelo continente, eu não sei como é que é a Europa, eles sempre têm a opção assim, você pega o crédito e converte, e ele tem vários planos. Às vezes tem plano diário, você tem 5 GB para consumir 24 horas. Talvez você quer falar com a sua família, vai usar vídeo, então tem plano para uma semana. Então, assim, não compra aqueles cartões de usar a internet pro mundo inteiro e mudar, porque é muito prático, gente. Qualquer lugar você consegue trocar e é muito mais em conta. Então, essa é uma dica também eu dou pra... Tem lugar que pede tem lugar que pede como se fosse, entre aspas, o CPF, né? Aqui no Brasil, às vezes, a pessoa vai comprar, se ela não for brasileira, eles pedem quando a gente liga para habilitar o CPF. Se não me engano, na Bolívia também acontece isso. E a Aline, de uma sul-americana, ela até explica em um post dela sobre um local te ajudar. Então, super rola também, mesmo que a pessoa não tenha documento do lugar. É fácil, realmente. É que a maioria das vezes, quando você vai chegar ou pro aeroporto ou numa rodoviária, e geralmente tem o funcionário que já vai habilitar para você. Não é geralmente
Tirando o Brasil, que tem que desbloquear ligando, a maioria é na prática, tá ali o funcionário digitou, tá liberado. Não tem... São poucos países que tem que desbloquear. Só no Brasil, que eu saiba, tem esse negócio de comprar um cartão e colocar CPF. Não, mas tem vários lugares mesmo. Tem Desses outros SIM cards que usa no mundo inteiro, eles são caros? Eu não faço ideia. Realmente não vale a pena? Eu nunca usei. Do que eu escuto de pessoas que usaram, vale a pena, pelo que eu escutei, se você for para os Estados Unidos, mas é caro. Tem o do Google, né? O do Google, eu acho que é o que mais funciona. É caríssimo, mas, tipo, se você é uma pessoa que vive disso, talvez valha a pena. Mas pra a galera, assim, normal, é comprar chip mesmo. Eu acho que o pré-pago é o melhor. E depende do destino também. Então, assim, continente africano, muita gente usa ligação ainda. Então, foi muito útil ter um número local, muitas vezes. Ou às vezes você não consegue falar, pede pra alguém traduzir, você liga, fala com meu amigo aqui. Então, assim, tem essa utilidade. Você tá no Marrocos, você não fala árabe. Então, você tem um número local, liga pro seu host, fala com meu amigo saber onde é que pra me pegar. Então, assim, ajuda muito. Nem tudo é sobre WhatsApp também, gente. É bom ter um número local nessas viagens. Porque, desculpa te interromper, só pra não esquecer. Porque, por exemplo, se eu não me engano, a Claro o chip da Claro já é internacional. Então, tipo, ela é a única habilitada. Então, quando você vai pra fora, você tem 1 ou 2 gigas de internet, só que é só de internet. Então, por exemplo, se você tá de passagem pra um lugar, vai ficar pouco tempo, ok, talvez valha a pena. Se você tem um chip da Claro, se seu número já é Claro, você consegue usar. Você consegue desbloquear 1 ou 2 gigas de internet pra usar. Mas pensando nisso, se você vai viajar por aquele lugar, aí pensando nisso que a Karina falou, de você também ter a facilidade, se você precisar de alguma urgência, de você fazer uma ligação, alguma coisa, então acho que vale o chip local mesmo. Porque além da internet, você tem... E geralmente fora do Brasil, assim, internet é maravilhoso. Por exemplo, no Marrocos, que é alguém que às vezes a gente não imagina, né? Eu pagava R$7 de internet e era tipo internet ilimitada. É barato lá fora. É ilimitada mesmo, de assistir vídeo de YouTube. E tem uma coisa também que pode parecer banal, mas uma coisa que ajuda muito é ter celular que tem 2 chips, gente. Pode parecer, mas ajuda muito ter um celular que coloca 2 chips. Pra você não ficar trocando, coloca. Então, se você for comprar um celular, se atente a 2 chips. É aquelas coisas pequenininhas, mas que na hora, troca, guarda o chip na carteira, aí se perder, então assim... Mas deixa o chip no Brasil. Eu fui pra Bahia com o meu chip, porque era daqui. Ou seja, eu saí daqui, não segui a dica que eu mesma já errei antes. O que aconteceu lá? Perdi o chip. O que aconteceu? Eu fiquei sem acesso de novo ao aplicativo do banco. Então, não fiquem viajando com o chip, gente, porque chip hoje usa para desbloquear os acessos a banco, para receber SMS, então é muito perigoso a gente ficar viajando com chip se a viagem for um pouquinho mais longa, porque perdeu da merda na hora. Tu pegou uma máquina de viagem no tempo e veio só me dar um oi? Oi. Seguinte, gente, antes de dar essa continuidade a alguns tópicos, depois puxar pro último momento que a gente vai falar o que a gente mudaria nas nossas viagens, o Willy tinha trazido o tema da procuração. Débora, Willy, o que seria essa procuração pro ouvinte? Assim, gente, o que estão falando? Procuração, juiz, cartório? O que é esse negócio aí pra galera? Então, Débora, o que é? Não, então, procuração é um documento, gente. Vocês vão fazer um documento dando poder a outra pessoa de responder em seu nome. Você pode escolher, claro, alguém de confiança, sua mãe, seu pai, um irmão, porque aí se você estiver fora e tiver algum problema mais sério para resolver, uma questão com o banco, uma questão de assinar um documento, de, sei lá, alugar algo, você tem um seu apartamento que está alugado para alguém, precisa resolver e assinar, essa pessoa tem poderes para responder por você. Você concede-lhe literalmente tudo. Se ele quiser dar o golpe do baú na sua herança, ele consegue. Porque tipo assinou. Isso. Aí cuidado com quem você vai escolher para ficar com a procuração, né? Porque a pessoa pode responder por você, literalmente. Então tem que ser alguém de confiança. Vai sair do Brasil, você precisa ter alguém. Porque às vezes eu fui viajar achando que ia ficar 6 meses, entendeu? Eu fiquei 2 anos. Eu tive muito BO para resolver e eu não fiz uma procuração. E aí não tinha quem resolvesse para mim. Se tivesse, eu ia falar, vai lá e resolve isso daí. Pronto, entendeu? É porque você pode falar, então por que você não fez a procuração e mandou por e-mail? É porque tem que ter sua assinatura reconhecida em cartório, então você tem que fazer antes de viajar. Então para quem faz viagem sabática, então, principalmente, né? Que deve deixar muita coisa, apartamento... Então a gente falou então do dinheiro, falamos da procuração, vamos trazer um último tópico de pergunta e resposta, que é assim, qual destino vocês escolheriam e o porquê? E aí, somado a isso, né, a gente vai entender os valores, por que a Amanda escolheria Irlanda, por que o Will escolheria Marrocos? Você não entendeu a pergunta? Eu fiz assim porque eu não escolheria a Irlanda, mas você corta isso do podcast.
Eu dei um exemplo, Amanda. Vou deixar esse exemplo. A Amanda fez eu cortar a linha de raciocínio. Vou deixar isso aqui ao vivo. Mas a pergunta é, o que destino vocês escolheriam para os ouvintes entenderem quais são os nossos critérios de escolha, né? O que motiva cada um. Então, Amanda, vai. Eu sei que você não é Irlanda. Começa por aí. Por onde você começaria? O porquê? Você quer saber o critério, né? Eu não sei se eu entendi essa pergunta. Você tá me perguntando por onde eu começo? A clássica pergunta que a gente falou. Um destino que você recomendaria, que você começaria, fala assim, tipo, esse destino aqui eu acho legal. Ai, é difícil essa pergunta, né? É literalmente por onde eu começo, você tá me perguntando. Qual destino? Eu acho que é legal a gente falar, então, tipo assim, qual o critério que você usa na hora de escolher um destino. Sim. Critério. Porque aí é legal, Agora, porque a pessoa pode falar, esse critério funciona pra mim, esse outro não. Obrigado por reformular a pergunta, Olibar. Qual critério, Amanda, você escolheria? Experiência. Cara, eu tenho interesse... Eu tenho 2 interesses quando eu escolho lugar. Um é natureza, lugares com uma natureza diferente que eu não conheço. E a outra é cultura. Eu também gosto muito, acho que são essas 2 coisas que eu me baseio mais pra conhecer um lugar novo, assim. Talvez por isso que eu tenha gostado tanto da Etiópia, por exemplo, que tanto a cultura quanto a natureza são 2 coisas completamente diferentes do que eu já vi na minha vida inteira. Olha o jabá da Etiópia, então, gente. Vai ouvir o episódio da Etiópia. Né? Todo podcast que a gente vai gravar juntos já fala da Etiópia. De Etiópia, né? Sim. Mas quando você fala cultura, você fala o quê? Oi? Quando você fala cultura, o que você quer dizer? Tipo assim, porque acho que a galera sempre pensa em museu, né? Ela gosta de lugar que tem museu. Não, zero. O que eu gosto de museu, tô falando que eu não gosto, mas o que eu quero dizer é, eu procuro lugares que têm culturas diferentes das minhas. Tipo, que as pessoas têm visões de mundo diferentes e contextos diferentes e que eu vá realmente aprender mais, sabe? Aumentar o meu repertório de mundo. Seja mais contrastante a cultura, menos próximo da ocidentalização. Eu acho que essa é Exatamente. E assim, eu já viajei por bastante lugares, por vários países ocidentais, não tem problema nenhum. Mas quando eu penso qual vai ser a minha próxima grande viagem, eu acho que essas 2 coisas são as que mais pesam, assim. A parte cultural, coisas diferentes do que eu já conheço, e a parte de natureza. Eu vou só direcionar um pouco mais pro Willy, que ele vai ter que ir embora daqui a pouco, tá, gente? Isso aqui é ao vivo, então, Débora, e vou só puxar saquinho, então, do Willy Barros, que depois vai despedir da gente ao vivo. Mas, Willy, pra você, então, quais são os seus crives de escolher um país pra viajar? Nossa, é quase igual o de Amanda. Vou tentar mudar as palavras pra não falar a mesma coisa. Mas eu gosto de lugares que tem natureza e eu gosto de lugares que eu sinto que eu estou longe de casa, que é basicamente o que a Amanda falou, que é cultura diferente. Mas eu gosto de sentir que eu tô longe de casa, assim. Que é a cultura, né? Eu gosto de estar em lugares que as pessoas comem uma comida diferente da minha, que as pessoas vestem uma roupa diferente da minha, que as pessoas têm comportamentos diferentes dos meus. Eu gosto muito do choque cultural. Essa disparidade, eu me sinto bem. É muito boa, né? Eu não sou muito fã de... Ia me surgir uma pergunta. Aí vocês acham que precisa ir muito longe para ter esse choque cultural ou é possível isso dentro do próprio Brasil? Porque eu tenho essa sensação que... possível. Né, eu fui para Bahia e para mim foi um choque cultural de vários... né? Eu acho que ele Total um possível. não anula o outro. Mas dentro do Brasil você consegue ter essa disparidade folclórica, até na questão do sotaque. Mas queira ou não, no Brasil se fala português. Gente, não dá pra comparar. Porque tem uma questão de distância. Uma coisa é você viajar até a Mongólia. Então, assim, não, você totalmente, pode falar, claro que... mas é por isso, tipo, a pergunta, assim, que o Willy, ele tem essa experiência tanto de muito longe, entendeu? Para quem tá ouvindo, e ele tem essa experiência de estar no Brasil. Então, qual que é essa percepção, essa diferença do choque? Que talvez não precise ser tão longe. Então, eu acho que não precisa ir tão longe. É muito... Tipo assim, no Brasil existe esse choque muito grande, mas você tem que estar disposto a ele. Porque, por exemplo, se você for fazer o turismo convencional no Brasil, você não vê mesmo... ok, você pode sair do sul e ir pro norte, você vai ter um certo choque cultural, mas eu acho que o choque, você tem que cavar mais fundo. A gente falou eu acho sobre que, isso tipo assim, o interior do Brasil... É que acho que acontece... A cultura superficial no Brasil como um todo é bem parecida. Agora, se você começar a ir mais fundo, aí é muito diferente. Quando você vai pra um lugar completamente diferente, pra Mongólia, por exemplo, a cultura superficial já é completamente outra. A rua já é contrastante, você não precisa... Isso é um tipo já de choque diferente, já né? é automático, desceu, já sentiu, né? Sentiu. Porque a partir do momento que você entende o português, assim, comparado com um país que fala árabe, não dá... São 2 medidas diferentes de choques. Dá, claro. A gente não tá desmerecendo, quando a gente fala isso, o pessoal entende, a gente não tá falando que no Brasil você não consegue, mas queira ou não, quanto mais você se distancia da sua terra natal, mais choque, mais insegurança você vai ter. Isso até interfere no kitesurf. Vamos supor, eu recebo alguém do Paraguai,
é diferente de vir um cara da Tailândia ou do Laos. A maneira como vai relacionar vai ser diferente, porque, pô, o cara tá vindo de um outro mundo, assim, então, interfere bastante. E tem questão de identificação também, por exemplo... Como uma persona viajante, né? Sei lá se a astrocartografia explica isso, mas você se identifica com uma região mais do planeta como viajante. Então, assim como tem gringos que se identificam muito mais com o Brasil, e não quer dizer que eu amo menos ou mais. Né? Referências. Cada pessoa tem um passado diferente, referências diferentes, e isso vai ditar o que você gosta e o que você não gosta. Eu lembro que a discussão que eu tive com a Alana e Richard, eu não tenho, assim, eu deixo bem claro, eu não tenho esse apego com a América Latina, eu nem me considero... É errado falar isso, tá? Mas assim, o sentimento que eu tenho, eu não me sinto latino. Mas aí o ouvinte entendeu, eu sou neto de japonês, eu morei no Japão, a minha conexão com a Ásia é muito maior. Entendeu? A minha parte nipônica. Não, daí, somado com o Willi tá falando, por exemplo, pra mim, o crivo, né, de escolher um país, primeiro, eu gosto do caos. Eu, Kainan, me encontro no caos. Eu preciso do caos, da rua, movimentada. É loucura? É, mas eu gosto. É onde eu me sinto em casa. Pode parecer estranho falar isso, mas é. O segundo que a gente vai falar da vestimenta, eu gosto dessa disparidade de ver uma roupa local no Sudão, na Mauritânia, e sair um pouco desses... Quando você sai do Brasil, gente, você vai, sei lá, continente africano e vê que pessoas usam roupas coloridas, a Etiópia principalmente, você volta no Brasil, todo mundo é igual, assim, falando padrão São Paulo, tá? Claro que outros estados pode mudar. E o terceiro, que eu até comentei com ele na pré-pauta, que pra mim é um indicador de se o país que eu vou gostar ou não, é quando tem dinheiro, quando tem papel envolvido. É um critério pra mim. O que eu quero dizer com isso? Quando existe a troca do papel do dinheiro, existe muita conexão humana, de barganhar e tudo mais. A partir do momento que você vai pro tecnológico, de um Pix, não existe a barganhar, a troca. Vou barganhar. Digita o número então. O dinheiro em si, a presença do dinheiro pra mim influencia muito de como eu vou gostar do país ou não. Então, por exemplo... Dinheiro físico, né, você fala. O papel, ele é um indicador pra mim de que eu vou gostar. Quando tem muito papel, porque existe, quer dizer que vai ter provavelmente comércio de rua. Se você, sei lá, tem barganha na Inglaterra, na Europa como um todo? Não tem, porque é tudo muito digital. O papel pra mim, então, assim, isso é uma análise profunda que eu fiz antes de fazer o programa. Eu falei, o que eu gosto? Eu gosto da vestimenta, eu gosto de comida de rua, tem que ter, eu gosto de vida na rua, gente. Se Portugal pra mim eu adorei, mas, cara, eu sinto falta daquele caos na rua. Daí é o nosso crivo de cada um, né? Tipo, eu não gostei muito de Portugal, e eu tenho a responsabilidade de falar o porquê, né? Então, assim, eu quero ir pro Iraque não porque é, sei lá, diferente, é porque, cara, eu tenho amigos lá, vai ser um contraste cotidiano e também midiático. Falei, caramba, olha só o que a mídia não fala tanto, né? Então eu tenho esse interesse midiático de dar o contraponto do que eu recebo toda hora. Então o meu lado jornalístico tem um peso na minha escolha de destino. Óbvio, Afeganistão agora não dá pra ir, mas eu tenho vontade. Irã, então... acho que é muito parecido com o William. Mas é o que a gente fala, né? Você viaja pra quê? As pessoas viajam por motivos diferentes. Tem gente que viaja pra conhecer uma cultura nova, tem gente que viaja pra curtir, tem gente que viaja pra fazer festa, tem gente que viaja pra pegar praia. Então isso vai ditar o que você gosta. Eu acho que a minha experiência, talvez alguns vão se identificar, porque assim, vocês conhecem muito mais do que eu em relação a países, a cultura, já foram muito mais longe. A experiência que eu tenho é dentro da América do Sul. E o porquê, Débora, que você escolheu a América do Sul? Era o que dava, gente. Era a minha primeira viagem para fora. Eu tinha 27 anos, eu nunca tinha saído do país. Eu nunca tinha viajado por mais de uma semana. Eu nunca tinha tido férias de um mês. Eu vinha de um ambiente corporativo, trabalhava como engenheira. Então, era um outro universo. Para mim, pensar em ir para outro continente era inviável. Então, eu escolhi com base no quê? E estar um pouco mais perto de casa, que é o que vocês falaram no começo, de eu queria me sentir mais segura, então eu levei como critério de, vou estar mais perto, eu achava que o espanhol era mais fácil para ficar, já que meu inglês não era muito legal, e era mais barato, então eu estava ali mais próxima da moeda. Então esses foram os meus critérios, e eu queria muito conhecer a Patagônia. E aí eu falei, vou me basear por isso, aí acabei rodando e tal, mas naquele momento foram os critérios que eu pude usar e que me levaram a escolher a América do Sul, entendeu? Hoje, com mais condições e com outra visão, aí eu já tenho outros critérios para escolher um próximo destino. O caminho das pedras faça o que está ao seu alcance, né? Não seja um fator limitante. Depois, se você vai melhorando, vai entendendo as nuances, o porquê você vai viajando, que eu acho que é empírico, né, no processo. Desculpa só cortar você, Débora, antes de ir embora, deixa eu só, então, a gente vai mudar o bloco agora do que a gente mudaria. Willy, temos 10 minutinhos da sua pessoa no programa? Temos Então, 11. Vamos trazer, não vai ter nem vírgula sonora, vamos direto que a gente está corrido aqui. Vamos trazer, então, alguns pontos do que o Willy mudaria na viagem com o conhecimento que tem hoje. Você fez o dever de casa? Não. Tá, então eu trago o meu dever e aí você vê se bate ou não. Pronto, você me dá uma luz. Uma coisa que eu mudaria assim, no planejamento da viagem em si, eu teria pesquisado mais sobre as festividades que aquele país tem. Porque várias vezes eu passei no país, no caso de uma semana, eu
deixei de ver uma festividade musical tradicional no Marrocos se eu tivesse adiantado uma semana antes. Tipo, é o maior festival de música do Marrocos, então eu estaria mais antenado às festividades folclóricas, musicais e tradicionais. Então isso é uma coisa que eu me atentaria mais. Porque às vezes você tá há 3 dias, porque, quero só daqui 3 dias pro país vizinho. De repente, uma semana antes vai ter o maior festival do país. Então, assim, me atentaria a isso. A segunda, fazer mais registros escritos. Cara, vai ter um programa sobre isso, gente. Eu acho que uma coisa que se você vai começar a viajar, saiba que, cara, registro de viagem tem um valor gigante depois. Eu teria escrito Kainan, mais. me chama pra esse programa, porque eu comecei a mochilar faz mais de 10 anos. A minha primeira mochilão sozinha foi com 17 anos. Desde então, desde meu primeiro mochilão, eu tenho jornal, eu tenho diário de bordo de cada uma das minhas viagens. Eu tenho uma pilha com vários cadernos de coisas que eu fui escrevendo. Eu escrevia todo dia o que eu fiz, o que eu tava sentindo, quem eu conheci, quem eu não conheci, o que eu tava pensando, Cara, o que eu tava refletindo sensacional. de todas as minhas viagens. Todas. Você escreveu um livro já? Não. Você já tem livro, não? Esse daí me cai na ontem, é um plano pro futuro. Nossa. Não, ainda dá pra fazer uma Mas é muito sequência, foda parte isso, porque 1, 2, 3, 4. Porque vai fazer uma incrível série e você vender pra sentar Netflix. Hoje, você sentar hoje, você ler um caderno que você escreveu quando você tinha 17 anos, seu primeiro mochilão, e falar, caralho, olha o que eu tava pensando. E acho que a dica, né, é a mão, nada digital, é A a mão. Tudo à mão, sempre. Caramba, olha, gente, pra Amanda pedir pra participar, é porque eu tenho que puxar a menina, viu? E ela pedir é porque Vai render, Esse viu? Vai tema render. tocou o coração dela. tocou pra ela, Tocou. ela falar, me chama, porque Você não faça esse episódio sem mim, cara. Ó, mas então, alguma dessas duas aí, alguma coisa se mudaria, que se você lembra? Mais foto, mais selfie? Ou começaria... Foto com certeza. A gente até falou disso antes, né, Kainan? Que você não tem muita foto do começo das suas viagens. Não, isso foi Eu até acho uma... isso importantíssimo. E eu vou resumir, cara. Quando eu tava no Zimbábue, África do Sul, né, que eu fiquei 6 meses no intercâmbio, eu não tirava foto minha, porque eu não gosto, eu gosto de tirar das coisas. Até que a minha mãe, quando tava no Malau, falou, Kainan, você tá tirando foto sua? Eu lembro que eu tava caminhando, eu falei, não, mãe, por quê? Tira a foto sua. Daí, por que ela... Eu entendi. Porque minha mãe morou no Japão há muito tempo. E minha mãe, ela fala que uma dor dela, né, é ver foto, não ter tanta foto dela, na época de 94 no Japão. Então, assim, só vai dar valor no futuro. Então, assim, é você ver como você era, como é que tava o cabelo, como é que era você na época, né? Você vai lembrando. E quando você vê uma foto de uma paisagem, e você vê uma foto dessa mesma paisagem com você nela, você lembra da sua sensação no momento você que lembra. você fotografou. Você lembra o que você estava sentindo, se você estava triste, estava feliz, com quem que você estava, o que você fez antes, o que você estava comendo, e te traz a viagem inteira de volta, né? Agora tem que tomar cuidado que tem uma linha fina entre tirar fotos com você e passar a viagem inteira tirando foto. Isso é uma coisa, isso é um assunto completamente diferente. De gente que chega num lugar novo, já com o celular na mão, e sai do lugar tirando foto. Acho que é tanta foto que perde seu valor. Uhum. E você não para pra perceber onde você tá, né? Só tá tirando foto. Não, mas a dica é assim, a gente vai ter um programa sobre selfies. Tudo vai ter um programa dedicado, mas eu acho ou já teve ou terá. Terá. Então, acho que registro é um ponto importante a se falar, cara. Começa já... E o terceiro, né, eu jogo pra vocês. Cara, começa a colecionar. Eu falo que tem um episódio sobre coleção, gente. Começa já no primeiro país, se você for colecionar, cara. Eu acho maravilhoso. Sabe o que eu acho? Eu adoraria ter começado no começo, agora acho que tá tarde. Então, demais. exatamente. Mas aí que tá, se quem não começou... Mas é aquele famoso, né? Eu já achava isso há 5 anos atrás. Se eu tivesse começado há 5 anos atrás. Então, mas se você começa a colecionar no seu primeiro país, aí você engata, porque daí você tem um compromisso. Por exemplo, eu queria colecionar caixa forte, eu falo sempre isso, mas, já foi. Entendeu? Eu tenho minhas bandeiras. Mas, Kainan, mas o que você faz mochilando de mochila? Como que você coleciona as coisas que você tá de mochila? Porque eu tenho que comprar o mínimo possível sempre. Você não ouviu o episódio da coleção? 3 horas de coleção, Amanda. Vai ouvir o episódio de coleção que tá muito bom. Não, vou deixar um programa que tem tudo lá explicando. Tá bom. Mas esse princípio aí vale também pra escrita. Esse pensamento aí que a Amanda falou da coleção vale pra escrita também. Tipo assim, já não escrevi até agora... Eu não vou escrever mais. Não, gente, escreve. Não, gente, né? Não, Willi. Comece a escrever. Sim, total. Ô, Willi, eu acho que tem uma coisa também, eu acho que você vai se compadecer com o que eu mudaria na viagem. Eu teria mais energia para aprender a cozinhar os pratos no país. Eu acho que assim, eu só consumia e eu nunca tentei reproduzir. Então eu voltei pro Brasil, eu só uso curry, tá? Mas eu não, assim, male algumas coisinhas, mas no resto eu acho que eu poderia me esforçar pra, como é que faz isso aqui, né? E eu vejo que você e a Sara tendem a fazer as coisas, então acho que eu me dedicaria mais a tentar reproduzir no país os pratos. Olha, como é que é feito? Aprender sobre os ingredientes. Isso é legal mesmo. Na Tailândia foi o único país que eu já viajei, que eu fiz um curso não, né? Uma aula de cozinha pra aprender os pratos típicos de lá.
E é o único país que eu faço, que eu cozinho até hoje, é o Thai de lá. É o curry de lá. Que eu cozinho, porque lá eu fiz o curso e cozinhei estando lá e continuei cozinhando desde então. O resto eu nunca mais cozinhei nada. É uma coisa legal. Sou eu pra falar? É porque a gente tá te dando espaço, porque você tem que ir daqui a pouco, a gente tá cedendo pra você falar bastante. Não, mas foi bom porque eu consegui lembrar de várias coisas que eu faria. Eu vou deixar, diferente. antes de você falar a última coisa, eu vou deixar que a deixa pra você ainda por cima, que é uma coisa que que eu gostaria de saber antes. Eu queria ter noção do quanto o Kainan, ou qualquer um de nós aqui, representa o Brasil lá fora. Dependendo se o país tem muito brasileiro ou não. Então, assim, a Amanda, Débora e o Willy representa o Brasil, e aí eu puxo pro Willy porque ele foi um jogador de futebol no Irã. Então, assim, às vezes você vai reforçar... Sem saber jogar futebol. Às vezes você vai reforçar um estereótipo que é benévolo pra gente. Por exemplo, na fronteira, quantas eu já falei que eu amava futebol, sabia a seleção de 94, 98, só pra agradar os policiais e saber que aquilo é uma imagem boa. Então, pensa assim, dada outra proporção. Vem um cara do Cazaquistão pro Brasil. A sua percepção do Cazaquistão vai ser através daquele indivíduo. Por que não seria com cada um de nós? Então, eu gostaria de ter noção do quanto a gente está levando nossa imagem lá fora, como indivíduo, né? Não interessa o que o outro faz, mas como Amanda, Débora e Willy. Daí eu só puxei pro Willy porque ele foi um mero jogador de futebol com a perna machucada, né, Willy? Eu gosto de ser brasileiro. Assim, quanto mais eu viajo, mais eu sinto orgulho de ser brasileiro, assim. Ainda mais pelos lugares que eu viajo, que o Brasil é um símbolo importante. Assim, esses países subdesenvolvidos, né? O Brasil é um símbolo importante, porque o futebol é o esporte de todos esses países mais pobres, assim. Então, o Brasil é referência nesse sentido. Eu não jogo nada, não sei nada de futebol. Mas, assim, super valorizo os caras hoje em dia, porque é incrível como o mundo inteiro conhece a gente por causa disso. Então, tipo assim, o mundo inteiro mesmo, assim, fronteira, sei lá, do Turcomenistão, o cara que trabalha lá conhece. Tipo, porque eu sempre viajo com a camisa da seleção brasileira, né? Atravesso fronteira terrestre, porque Abre portas. as pessoas são mais maleáveis. Abre portas. Abre portas demais. Ganha sorrisos, ganha cafezinho. Ganha carona, Então, pra quem viaja de carona. ganha carona. Você precisa ter uma bandeirinha do Brasil, meu querido, perto da mochila, porque o pessoal gosta Você de ganha brasileiro. 1 hora de estrada. É muito bom. Aí eu gosto. Aí eu tento. Assim, porque a expectativa das pessoas é que a gente somos um povo muito carismático. A minha experiência é essa: que o estereótipo do brasileiro para as pessoas lá fora é que a gente é muito alegre, muito festeiro, no bom sentido, muito carismático, sorridente e tal. E às vezes eu não tô nesse mood. Mas eu, dependendo da situação, eu me esforço pra ser essa pessoa, pra eu seguir aí nesse estereótipo que eu acho positivo, esse estereótipo positivo, porque as pessoas acham assim que a gente não tem inimigos, o brasileiro não tem inimigos, é amigo de todo mundo, então as pessoas são muito amigas comigo. Eu me sinto muito, como viajante, me sinto muito devedor, assim, porque eu sempre fui muito ajudado, sempre fui muito abraçado, eu sempre fui muito cuidado, viajando sozinho. E aí eu me sinto um grande devedor das pessoas, assim, tanto que quando eu tenho a oportunidade de dar carona eu dou, quando eu tenho a oportunidade de ajudar eu dou, quando tem informação, quando eu vejo, se eu tô num ambiente que tem um gringo que tá tentando se comunicar, eu falo, porque eu já tive naquela posição e eu sempre fui muito ajudado, assim, minha experiência na estrada é muito, muito positiva, e aí eu me sinto um grande devedor, então, mesmo quando eu tô numa situação, assim, de extremo cansaço psicológico, físico, eu dou um pouco mais, ligo o modo turbo ali, eu dou um pouco mais, porque já recebi muito, então eu acho que é meu dever também, naquele momento, eu ser um pouco menos egoísta e dar também. Então, essa parte do brasileiro é isso, eu acho que é isso. É fazer um esforço para continuar levando a alegria do Brasil. Eu acho que isso é um clássico, né? Quanto mais você mochila, mais humilde você fica. Porque você se encontra em vários momentos, em situação, não necessariamente de perigo, mas em situações não confortáveis, que você precisa e você depende da ajuda do outro. Que no dia a dia você não passa por isso. No dia a dia você tem sua mãe pra ligar, você tem sua amiga pra ligar, você tem alguém pra ligar. Quando você tá sozinha num país, não. Então, quando você tá viajando sozinha, mochilando sozinho, você passa por muito dessas situações, você acaba recebendo muita ajuda. E você receber ajuda te faz uma pessoa mais humilde. Sim. E é um grande paradoxo do viajante, né? Porque o viajante, ele é a imagem da independência, né? Tipo assim, o mochileiro. É aquela pessoa que, sei lá, dá a cara a tapa, o corajoso, que desbrava e tal, mas ao mesmo tempo é super dependente. A gente, quando viaja, me sinto super vulnerável, né? Super dependente do outro. Porque você, às vezes, não sabe a língua local, você precisa de ajuda pra chegar num lugar, você... Tá num lugar que você não tem referência nenhuma. E aí, ao mesmo tempo,
percebo que você é super dependente, você é super independente, você é super dependente. Eu acho bonito isso. Enfim. E aí, o que eu mudaria... Então, tudo que você falou, que a Ana falou, eu mudaria também. Essa coisa de festival, de festas, é verdade. Porque às vezes, por falta de informação, você perde, sei lá, uma coisa que acontece de 100 em 100 anos. Você tá naquele lugar, você não sabia disso. Um feriado, uma coisa, uma celebração, uma passeata. Eu acho que é válido. Uma coisa que eu aprendi com o tempo também é que às vezes o barato sai caro mesmo. Nem sempre o barato é a melhor opção. Tipo assim, no barato que sentido não é não de pagar barato, mas assim, você se meter em perrengues nem sempre para você economizar, nem sempre é a melhor opção. Porque às vezes você perde tempo, que é aquele assunto que a gente falou lá atrás, né? E o tempo você poderia aproveitar de outra forma, por exemplo. Às vezes você demorou, sei lá, 2 dias pra chegar no lugar, porque você queria economizar, sendo que se você chegasse, sei lá, você podia chegar em 3 horas, pagando um pouco mais, e aí você aproveitaria mais aquele... Né? Curtir os 2 dias. Ou chegar num feriado, numa festividade. Ou você, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, eu aprendi muito isso, assim, que é ok. Não preciso caçar o perrengue, assim. Se o perrengue vem, ok, vamos tentar lidar com isso. Mas, assim, se eu posso minimizar, vamos lá, Willy, vamos minimizar isso aí, sei lá, você paga por um pouco mais de conforto, não tem problema nenhum. É uma coisa que eu aprendi bastante também. Mas isso é algo que você tem que aprender na raça, né? Não adianta. Não tem que aprender na raça. Você só aprende que perrengue não é legal... Todo mundo pode falar, mas a pessoa tem que passar pra ela. E também eu acho que faz parte, né? Eu passei muito perrengue por escolha, que eu peguei muita carona, fiz a Argentina inteira de carona. Mas, assim, hoje eu não faria de novo. Mas naquela época foi válida. Aquela Débora precisava e gostou e curtiu a experiência. Totalmente. Mas hoje em dia não. Tanto que eu já tenho outro pensamento, outro padrão. Eu já tenho vontade de ter outro tipo de conforto. Acho que não é nem questão de mudar. Eu acho que é que eu mudei e para a próxima viagem, mas como eu fiz antes, tá tudo bem também. Acho que foi para aquele momento. Não mudaria, é verdade. Entendeu? Boa. Eu não mudaria. Não mudaria, faria diferente hoje. Eu te falo, graças a Deus que a Amanda de 20 e tantos anos passou por esses perrengues todos, que a Amanda de 28, 29 não vai passar. Não vai passar. Então que bom que eu já passei. Nem tenho saco, é aquilo, não tenho nem paciência. Não tenho mais saco, não tenho paciência, não tenho mais carisma. Amanda sem carisma. Meu carisma só diminui, ano a ano. Um dos livros dela vai ser com esse. Como ser... Como ganhar o mundo sem carisma. Recupere seu carisma. Como viajar o mundo se você não tem carisma. Seguinte, galera, temos alguns tópicos, né, com a Débora e com a Amanda, mas seu Willy, que esse programa é ao vivo, enquanto a Amanda está fazendo carinho no cachorro, na câmera aqui com a gente. O Willy tem que sair, então, Willy, muito obrigado pela participação, dando tchau aqui pra você ao vivo, então a gente continua o programa. Então, muito obrigado aí pela presença, meu jovem. Tchau, obrigado pelo convite de novo, foi muito bom esse papo. Tomara que dure mais uma hora e meia aí, porque tem muita coisa pra falar, tá fluindo bem bom. É daqueles que você coloca pra escutar assim... E vai fazendo a vida vai andando e você vai captando essas dicas todas que a galera tá dando. A gente vai conversando aqui como amigo, né? Tipo, vamos ver o que cada um pensa e acaba... Sim. Então, mas pra mim, o bom podcast é o podcast que você ouve e você sente como se estivesse na conversa. Então. É isso. É que você escuta uma opinião e outra, né? E você fala, eu realmente, esse ponto de vista é legal, vou pegar um pouquinho de cada um. Disso eu discordo, mas aí ninguém tá te ouvindo. É isso aí. Ninguém quer saber sua opinião. Kainan não te chamou ainda, então você não é um mochileiro experiente. Pô, faltou essa parte, caramba. Que horror. Pois é. Mas eu deixei aqui deixei um spoiler pra galera ficar até o final. Então tem um spoiler aí. Fiquem até o final que vai ter uma pergunta muito boa. Não, eu deixo. Fica tranquila, Débora. Os ouvintes do podcast é pessoal de qualidade. Eu confio, não tem hate. O pessoal entende o contexto. Willy, um beijo, meu querido. Beijo, aproveita gente. esse calor. Falou. Obrigada. Tchau. Então agora ficamos Amanda e Débora. Então vamos caminhando mais ou menos pro final. Agora fizeram a tarefa de casa? Sim. Aham. Então, vamos lá. Débora, o que você trouxe? O que você mudaria, então, nas viagens? O que você... Não, então, eu acho que é o que eu falei, assim... não é questão muito de mudar. Acho que especificamente seriam coisas que me atrapalharam, como eu tinha anotado antes e que o Willy puxou, que foi a da procuração. Isso me atrapalhou durante a viagem, então eu teria feito diferente, teria deixado uma procuração. Teria levado menos roupa, porque eu fiquei levando um peso desnecessário por bastante tempo. Isso é recorrente pra todo mundo, isso aí. Isso aí acho que ninguém passa
Todo mundo carrega mais do que deveria. Eu carreguei 5 calça jeans no meu intercâmbio. Nossa, aí 5? não. Aí é demais, né, Kainan? Eu não tenho nem isso no meu armário. Eu em também não casa. tenho 5 calças, gente. É que aí tem uns bastidores. Kainan sempre usou muito jeans, né? Camisa jeans, calça jeans. Eu era o homem do jeans, Pô, mas entendeu? Que sabe 5, a nuance Kainan? do estilo. Aí não, Kainan. 3, Mas, assim, mas, já é um gente. exagero, mas 5... Mas era pra 6 meses, né? Intercâmbio, né? Não sei, gente, eu nunca... Enfim. É uma por Ah, mês. não, mas enfim, mas mesmo assim foi No demais. sexto mês você fica de cueca. Não, eu levei uma calça jeans só, mas enfim, eu levei roupa que eu não usei, foi desnecessário. O que a Amanda falou, então, eu gosto muito de escrever, mas eu acabei, em alguns momentos, assim, falando, não, amanhã eu escrevo o dia de hoje. Aí, amanhã acontecia alguma coisa, falava, aí, quando eu via, perdia o registro de uma semana, e que hoje eu tento puxar na memória e não adianta, gente, é muita coisa que acontece. E tem momentos ou pessoas que eu fico tentando lembrar o nome e não consigo, porque eu não tenho contato hoje em dia e gostaria. Ai. Eu teria Isso é uma escrito. coisa que... Um caderninho eu acho que eu traria comigo. Porque assim, tem galera que deixa caderninho pra você deixar mensagem. Só que nem todo mundo você cria relação. Mas tirando desse de registro, eu acho que um caderninho com contato de todo mundo. E-mail, porque às vezes muda o Instagram ou você perde. E-mail é legal. Chama celular. Ou pegar alguma coisa. Eu ganhei um Celular, caderninho, celular. sabe de quem, Kainan? Da Lana. A gente é muito fofo. Eu tenho até hoje, assim, com ela com um coraçãozinho, que ela fez a dedicatória, que era dela. Ela tinha um igual e me presenteou. E daí começou a nossa amizade. A gente se conheceu lá no Uruguai. Então são coisas que marcam muito, assim, na viagem. Muitos anos atrás. E eu... Eu acho que um caderninho para as pessoas escreverem recado é uma ideia boa. Eu nunca tinha pensado nisso. Agora, um caderninho para as pessoas escreverem um e-mail, Kainan, é muito anos 90. Só eu que peço dedicatório e autógrafo ainda? Será que eu sou Mas dos sei poucos lá, ainda eu que pede? nunca mais tinha usado Skype. Então eu acho que eu já peguei a vibe do Kainan. Tá tudo bem. Pros ouvintes, eu sabem, a gente usa o Skype pra gravar, tá? Então... Ai, gente. Mas o caderninho é legal. Eu faço com bandeira, né? O episódio da coleção vai lá ouvir, galera. Mas eu peço sempre... Todo mundo que eu crio uma conexão, a pessoa escreve uma mensagem na bandeira no idioma local. Nunca em inglês. Mesmo que eu nem entenda. É sempre no idioma que a pessoa se expressa. Se é amárico, se é georgiano, é no idioma. É muito legal, isso é legal, cara. isso eu vou adotar, porque eu fiz com algumas pessoas de escrever e eu gosto. Como eu ganhei esse caderninho da Lana, eu acho que talvez ela nem saiba disso, mas marcou bastante pra mim, eu tenho muito carinho por ele. Então, às vezes, eu tinha um aqui pra mostrar. Eu compro um caderninho quando eu faço muita amizade com a pessoa e aí a gente sabe que vai se separar em algum momento. Aí eu vou, escrevo uma dedicatória, sei lá, se eu tiver em rosto, se eu tiver outros amigos, eu peço e dou de presente pra pessoa. E aí a pessoa leva aquela lembrança ali da viagem. Mas caderninho mesmo, sabe? Bem mini, pra deixar recado. Que acho que tem um ponto sobre a viagem que acho que a gente nem acabou abordando, que a primeira coisa é você se divertir, né? Aí junto vem a responsabilidade. E depois de tudo isso, tem um ponto que é você lembrar. Eu acho que o registro é a segunda parte mais importante. É você terminar a viagem. Cara, quando eu voltei, eu fiquei vendo um vídeo meu, foto minha, eu viajava de novo. Às vezes me fazia, às vezes me fazia mal, tá? Vou admitir, é dar gatilhos que não são bons às vezes. Eu tenho que estar bem comigo pra ver. Porque eu sei que eu gostaria de estar no continente, não é o caso agora. Então, tem esse lado. Mas assim, É uma certa acho que nostalgia também, né? Aí, na hora que bate o gatilho e você fica triste, o que você faz? Você organiza a próxima viagem. É assim, entendeu? Assim você não para nunca mais. Então, assim, eu acho É o que que eu faço, no caso. o registro, eu acho que ele é muito importante. Então, assim, comece com o pé direito. Escreve que nem a Amanda, tem um caderninho que a Lana deu pra Débora. Tire fotos, né? Sem extrapolar a selfie, né? Entendeu por que você tá tirando. E as coleções, vou jogar pro episódio de novo. Mas, voltando, Débora, mais coisas que você mudaria? Não, acho que assim, basicamente... e teria economizado menos. Hoje... Por quê? Porque assim, porque, por exemplo, eu deixei de fazer certas experiências porque eu tava querendo economizar muito. E eu não sei quando é que eu vou voltar lá e provavelmente eu não vou mais fazer aquilo. Você economizou demais, eu entendi errado, desculpa. Entendeu? Então era uma questão assim, tem coisas que eu não teria economizado, porque você tem que vivenciar também. E era aquele medo de começo da viagem, depois você vê que você consegue gerar renda de outras formas. Então tem certas economias que eu vejo que eu falo, cara, quando que eu vou voltar lá para ir naquele determinado lugar? Principalmente quando são parques, coisas de natureza, gente, a natureza muda muito rápido, tem parque que fecha e você não consegue mais acessar o lugar, entendeu? Você não consegue se aproximar como antes. Então tem oportunidade, assim, que eu aproveitaria e é o que eu faço hoje em dia, eu aproveito. E a Amanda, em relação ao... Cara, eu acho que tem duas coisas principais, assim. Eu acho que eu ficaria mais tempo nos lugares. Eu acho que quando você começa a viajar, você tem essa fome, essa pressa de conhecer tudo em pouco tempo. Então você faz
5 países em um mês. Você faz tudo correndo. Eu, quando comecei a viajar, minhas primeiras viagens, primeiros anos viajando, sempre foi muito assim, querendo conhecer o máximo possível. E vai ticando os países na lista, né? Clássica. Europa tem muito disso, E- né? Desperta muito. Europa tem muito disso. Europa tem muito porque é muito fácil você ir de um país pro outro. E as cidades são muito pequenas também. Não é que nem América do Sul, por exemplo, que tem cidade grande. Tirando Londres, as capitais aqui são pequenas. Então você consegue conhecer o principal em pouco tempo e já vai pro próximo. Então eu acho que eu levaria mais tempo em cada lugar, que é um tipo de viagem que tô começando a fazer agora. Assim, de ficar um mês em um país, às vezes em um lugar só, dar uma viajada, em vez de querer fazer tudo com pressa e ver muita coisa, mas não realmente conhecer a fundo nada, sabe? Mas são modelos de viagens diferentes. Cara, essa coisa da distância, a gente até falou no programa Contar País, né? Porque uma coisa é 2 países africanos, outra coisa é 2 países na Europa, né? Não dá pra... Não dá pra esse mensurar. negócio de contar países não desmerecendo nada, mas assim, não dá pra você também fazer algumas comparativos, tipo... Eu fiquei 6 meses rodando só a Argentina, conheço bastante, mas assim, tem muito lugar ainda que eu não fui, porque não tem como você ir pra uma Patagônia pra ficar 7 dias, entendeu? É trekking, é natureza, é outro tipo de viagem. E aí, dependendo, que nem vocês falaram, na Europa é diferente, talvez dê pra você fazer conexões ali mais rápidas. Então, acho que não é muito sobre a quantidade, é a qualidade que você aproveitou a sua viagem, né? Outra coisa, não quer dizer nada, né? É o que eu sempre falo, eu conheço gente que conhece 50 países... E eu conheço pessoas que conhecem 2 países e tem um espírito mochileiro muito maior, por exemplo. Então, a quantidade de países que eu conheço não quer dizer absolutamente nada sobre você, sobre nada. Eu vou só trazer agora não é contraponto. A Lu, né, nossa querida Lu Janelas Abertas, ela publicou um livro, né, que é o guia, né, de como viajar. Não sei, gente, Lu, desculpa, eu não sei o nome do seu livro. Desculpa, a Lu vai me xingar. É um guia Viagem pra Jabá, Dentro. hein? Não, eu li o livro dela. Não, eu digo que já basta, não sabe nem o nome do livro. A Lu me perdoa, eu vou falar no jabá no momento check-in. Mas essa é uma dica que eu dou porque eu terminei de ler, cara, e o livro dela tá linkado com isso na questão da responsabilidade do viajante, né? Dá pra você se divertir, mas também ser responsável. E lá tem todas as informações de como começar direito, ser responsável na maneira como você retrata, turismo com animais, os erros que ela cometeu. Então, assim, fazer um jabá da Lu aqui, porque, cara, dialoga muito o que a gente mudaria, né? Hoje em dia você tem tanta informação nas viagens, você, por exemplo, hoje em dia fazer turismo em animais é arcaico já. O Mercúrio já passou, já não é mais Ou é arcaico, mas o que tem de gente que faz, deveriam estar conscientizando Tem mais a muito. galera, assim, uma galera que vive também disso da viagem, mas assim, talvez não tenha essa consciência, não sei, isso daí, enfim. Nem sei se pode falar no Eu acho que é um podcast, tema mas muito batido pra gente. é um tema muito É um tema muito batido pra profundo. gente que fala muito disso. Mas tem gente que acha que é ok, nunca nem parou pra pensar nisso, sabe? Então fica o jabazinho da Lu, vou deixar o link. Tem cupom, ela deixou o cupom de desconto. Olha, fazer um jabá fora do jabá, gente. Então tem cupom de desconto. Ela que mesmo que falou, cara, tá o cupom, eu nem pedi nada. Então tá lá o link, gente. Mas, ó, deixa eu olhar o caderninho aqui. Vamos caminhando pro final, tudo bem, Amanda e Débora? Mais ou menos? Lógico. Ó, 2 coisas. Eu tenho mais um que eu não falei. Manda, qual que é o outro aí? Mais uma coisa que eu faria diferente. Eu acho que eu tentaria conhecer melhor a história dos lugares antes de chegar nos lugares. Então tem muito lugar que eu fui porque eu vi as fotos e parecia um lugar muito legal e a cultura parecia uma coisa interessante. E eu fui e eu conheci essas coisas, mas o contexto histórico eu não conhecia. E quando você tá no lugar, obviamente faz muito mais sentido. Então, por exemplo, Camboja. Camboja eu fui, foi lindo e é maravilhoso. Mas Camboja tem uma super história que eu conheci muito superficialmente, sabe? Então eu teria, sei lá, lido livro sobre o Camboja, visto filme, lido autores de lá, pra entender realmente melhor o contexto histórico e o contexto do lugar antes de chegar lá e já chegar com mais embasamento. Eu vou dar um exemplo do Camboja e Laos. Vai ter uma pauta sobre Laos, de um amigo meu que viajou pra lá em 94 pra fazer um registro fotográfico. Ó, que doido. E aí eu comecei a pesquisar, não sabia nada de Laos. E aí Laos tem uma história com as bombas, muito mais que Camboja, com Minas, muito mais que Camboja. Camboja foi a guerra... Essa região inteira, você viaja por lá, um dos negócios que eles falam pra você tomar cuidado é bomba, as Minas. Porque assim, a guerra, Minas, Laos... isso, que não estão desativadas, que ficaram. Porque Laos não tava na guerra, assim, falando muito superficial, mas ele tava na rota, então se fudeu muito. Daí qual que é o ponto? Aí falando sobre Laos com alguns viajantes, conversa, né? Porque assim, a presença das minas nas bombas é muito forte no Laos, isso interfere no turismo, nas rotas, por que o sul é menos explorado, questão das bombas serem usadas como decoração de arquitetura, a bomba usada para fazer ferramentas, espadas, enfim, tem todo um cenário em torno das minas e bombas. E aí quando você conversa com algumas pessoas, pô, e Laos, como é que é a questão das bombas? Que bombas?
Isso pra mim é um indicador muito forte. Como assim, cara? Assim, do que eu leio, a bomba é tão presente no cotidiano das pessoas e crianças perdem. Como é que você vai pro Laos e não tem... Uma coisa é você saber, não... sei lá, não ter ido pras regiões ou entender a presença delas no contexto do país. Mas tem gente que eu conversei, Carol e Débora, Amanda e Débora, que não sabiam de... Como assim bomba no Laos, Minas? Eu falei, não. Mas, cara, é muito doido, porque você vai pra essa região, você começa a pesquisar qualquer coisinha sobre o lugar e as bombas são sempre mencionadas. Sempre. É perigoso viajar para tal lugar? Perigoso não é, mas tem que tomar cuidado. Ela é o sujeito das matérias de Laos, assim, não tem como. Então é indicado. Quando alguém me fala comigo de... Aí eu, Kainan, tendo meus critérios, tá, gente? Existe um pré-julgamento de bancada ou mesmo uma conversa. Se a pessoa vai pro Laos e não sabe do contexto de bomba, cara... Pô, mas tipo aí assim, volta lá no comecinho que a gente falou. Sobre como começar. Que pesquisa você fez? Que pesquisa que você fez, que é o óbvio. Esse é o sentido. Como é que você vai pro Laos e não pesquisa e não sabe isso daí? O básico, assim, o mínimo. É o mínimo, cara, o mínimo. Então, assim, qualquer pesquisa de Laos vai levar pras bombas. Qualquer uma. Coloca Laos viagem. Vai parecer cenário de bombas, placas. Pra você ir pra algum lugar, gente, é ler no mínimo um artigo, um blog, pô. Você não é... Sei lá, né? O meu ponto de vista. Não é só colocar no Chile e ir, porque tem a questão da aventura e tal, mas depende do país, não pode não ser tão legal. E aí o que a Amanda falou, tem que entender o contexto. Até pra saber qual regime aquele país segue também, né? Se é ditatorial, se é questão da liberdade de imprensa, fotografia, tem... Cara, é que assim, vamos sair um pouco da Europa, né? Vamos sair pra Ásia Central, Irã, a África como um todo também, Sudão, tem muita coisa que você precisa saber. Eu fui preso, o pessoal sabe dessa história, na fronteira com o Zimbábue, porque eu falei que era jornalista. E assim, era a minha primeira viagem, eu nunca tinha atravessado. E eu não... Cara, qualquer país ditatorial não gosta de jornalista. Tem essa história em algum programa, mas se eu tivesse pesquisado e saber que a imagem do jornalista no continente é péssima, eu teria já mentido no começo. Então eu tive que me fuder na fronteira, ficar preso 3 horas, ser interrogado para falar, agora eu sou professor de história. Entende? Uma pesquisa. E as coisas fazem mais sentido quando você tá num lugar sabendo o contexto histórico daquele lugar, né? Você entende porque certas coisas acontecem, você entende porque certas pessoas agem de certas formas, porque você tem um contexto histórico, você não tá lá só vendo as coisas sem entender nada. Óbvio que você tá entendendo muito menos porque não é o seu país. Mas mesmo assim, você tem um contexto a mais. Isso é muito importante quando você vai nesse lugar novo. E aí até só uma coisa que a gente falou na pré-pauta, Débora, que é, se eu voltasse no tempo, eu gostaria de ter uma relação diferente com as drogas. Drogas, entende-se, não no cenário de entretenimento, mas de como ela é vista no país. Se é uma maneira religiosa, se é terapêutico, porque eu tinha um preconceito, não vou negar aqui, isso aqui no começo da viagem, e depois eu fui entendendo que eu tinha muita visão da maconha, falando maconha especificamente, né? No Brasil, com aquela galera que sai final de semana, bebe, enche a cara e fuma. Então eu comecei a ressignificar a relação da planta maconha nos outros países. Isso pra mim eu gostaria de ter esse conhecimento antes, pra não me afastar, porque se queira ou não, era uma maneira de me afastar. Eu não deixava de falar com a pessoa, mas eu ficava, ok, a abertura beleza. era menor, né? Realmente isso também pra mim pesou bastante. Quando eu saí logo, eu também tinha uma visão muito fechada sobre o tema, e quando eu fui viajando que eu vi que as pessoas lidavam de formas diferentes, que não era aquela loucura, não era no contexto que eu conhecia aqui, que nem você falou, que a pessoa ficava loucaço e era de qualquer forma. Então isso para mim mudou também. Eu acho que é uma pesquisa legal de fazer também. Como que as pessoas identificam em cada país o uso de determinada substância, como que é. Porque assim, gente, não tem o dono da verdade, né? Nenhum país, nenhuma cultura é melhor necessariamente do que a outra. A gente não pode achar que só o que a gente acredita como verdade é única e é certa. A gente tem que estar aberto a entender, a ouvir e a pesquisar como que as pessoas fazem nos países dela. Só uma coisa, Débora, vou falar, Amanda, eu não puxei isso por causa de você não, tá? Amanda... A maconheira. A maconheira. Eu vou falar, cara, a Amanda vai achar que eu puxei isso aqui. Porque não, é que a gente tinha falado, pode né? Pode puxar também, não tem problema. A gente tinha falado. Não, mas sim, a maconha, é que a maconha é um tabu, né? Querendo ou não, é um tabu. Então, quanto mais tabu, menos a gente fala sobre e mais ideias erradas a gente tem sobre o assunto. 2 tópicos para encaminhar pro final, né? Já estando 2h10, assim, dei um compiladinho, mas uma coisa que eu lembrei também que eu mudaria, eu teria me aprofundado mais nas músicas dos países. Teria mais atenado quais são as músicas pra ter uma playlist. Eu, às vezes, só Etiópia que eu sei as músicas, tá, gente? Então eu fico meio assim, música de Senegal, música de Guiné-Bissau, eu poderia pelo menos saber, me fala quais são os cantores. Eu poderia fazer no Google? Poderia, mas é diferente quando você tá no país, entende? Eu poderia talvez ir em lugares mais shows. Ó o cachorrinho latino, gente, pode latir, que ele tá cachorro. avisando, Acho que ele tá querendo ir no banheiro. Acho que ele tá avisando. Acabou o podcast, galera. Acabou. Você não falou 6 horas? Acabou. Então vamos encerrar então com o cachorro chamando pra ir embora, gente?
gente. Então, Bora, ó, ele quer fazer xixi já, ele faz aqui na então frente. vamos subir pro momento jabá. Amanda Areias, vamos lá agora, formato novo, divulga onde você se encontra e dê uma indicação daqui que você tá lendo, vendo filme pra galera aí. Valeu, gente. Vocês conseguem me achar no Instagram com Amanda e Areias. Lá tem um link de uns trabalhos que eu fiz, um livro que eu fiz na Índia com refugiados tibetanos. Você consegue achar tudo de graça. Um trampo que eu fiz também com o pessoal lá de Brumadinho, pra vocês verem como é que tá tudo alguns anos pós-tragédia. E algo que eu recomende, eu vou recomendar pra vocês o livro que eu tô recomendando pro Kainan há meses e ele não leu. Vocês vão ler antes dele, tá bom? Aí vamos ver se ele cria vergonha na cara e lê, porque todos que ele me recomenda eu já li. Chama Tudo Errado. Eu não tô com ele aqui agora, mas o autor já acho que chama Rafael Eriksen. Muito bom, é um livro que ele lançou de forma independente também, já faz um tempo. Super recomendo, leiam e depois me contem o que vocês acharam. Eu vou ler antes, tá? Só por raiva também. E todos que eu indiquei você gostou. Anotado aqui. Débora, vai que é tu, onde as pessoas te encontram e uma indicação de livro ou série ou qualquer coisa que seja entretenimento na sua vida agora. Beleza. Bom, adorei participar e vocês me encontram no meu Instagram, é Débora Santos, EF, E de escola, F de finanças, tudo junto. E eu falo sobre finanças, investimentos para mulheres, para viajantes. Então, se você estiver precisando se organizar financeiramente para cair no mundo, me acompanha lá que meu conteúdo vai te ajudar bastante. Eu recomendo um documentário na Netflix, o Minimalismo, que eu acho que é muito necessário. Para viajar ajuda demais e com certeza vocês vão ter uma outra visão sobre consumo, sobre o gasto de dinheiro, sobre o que é necessário ter ou não e o que dá para levar viajando. Acho que eu fiquei muito mais minimalista a viajar e eu acho que é uma indicação legal. Então, é isso. Obrigado, Amanda. Obrigado, Débora. A gente se vê... Valeu, gente. Desculpa pela pressa por ter que sair aqui. Obrigada, foi um prazer. Obrigado pelo carisma, Amanda. Sempre. Obrigada. É raridade, hein? Aproveita que é raridade. Valeu, gente. Falou. Tchau, tchau. Valeu, Gente, tchau. obrigada. Tchau, tchau.